Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 131. Nessa época Goten, que estava no Reino do Vazio, estava nesse espaço vazio há 75 anos. Ele contava o tempo quase todos os dias. 75 anos eram o suficiente para deixar uma pessoa normal completamente louca. 75 anos. Exatamente 75 anos, Goten murmurou. Zeno, grande sacerdote, farei você pagar 100 vezes mais pela dor de hoje. Goten estava preso por correntes de ferro, sua cabeça abaixada, mas seus olhos estavam completamente escarlates. Raiva, frustração, solidão, todas as emoções pareciam consumir sua razão constantemente. Aia! Nesse momento, Goten rugiu de repente. As chamas de aura ao redor de seu corpo irromperam instantaneamente. Desta vez, a aura que não era verde-grama, mas sim fios de finos arcos elétricos rosa-púrpura. Simultaneamente seu cabelo ficou vermelho com tonalidade roxa, lembrando Super Saiyajin 4, mas completamente diferente. Todo o cabelo em seu corpo estava coberto com pequenos arcos elétricos roxo-rosa. Esta forma era semelhante ao Limit Break Super Saiyajin 4 de Goku e Vegeta em Dragon Ball Heroes. Nos últimos 75 anos, apesar de suportar uma solidão eterna, sua força passou por uma transformação dramática. Ele compreendeu a forma de Super Saiyan God e então combinou perfeitamente Super Saiyan 4 e Super Saiyan God Ki. Assim nasceu o Limit Break Super Saiyan 4, também chamado de Super Saiyan 4 God. Essa força era muito diferente do Super Saiyan 4 anterior. No entanto, Goten sentiu desespero. Apesar de suas mudanças de força devastadoras, mesmo quando ele sentiu que seu poder rivalizava com o do grande sacerdote, ele ainda não conseguia se libertar das correntes de ferro ou deixar o reino do vazio. Com um rugido histérico, os arcos elétricos ao redor do corpo de Goten se intensificaram, e sua aura que ficou mais forte. Apesar disso, as correntes de ferro permaneceram imóveis, sem mostrar sinais de serem destruídas. Essa situação durou 5 minutos antes de Goten desistir. Ele tentou todos os dias, mas falhou todos os dias. Por 75 anos, ele tentou constantemente se libertar dessas correntes e deixar esse lugar, mas cada tentativa trouxe desespero, retornando-o à normalidade. No segundo seguinte, uma luz roxa disparou de seus olhos. Simultaneamente, uma onda de Ki surgiu ao redor de seu corpo. Suas sobrancelhas desapareceram, e seu osso da sobrancelha se ergueu alto. Seu cabelo originalmente preto tornou-se branco prateado com tons roxos misturados. Neste momento, seu corpo não continha mais nenhum Ki mortal, mas um poder divino incomparavelmente rico e aterrorizante. Esta forma resultou de seus 75 anos de treinamento, uma fusão perfeita de Perfect Ultra Instinct e Perfect Ultra Ego. Ao exercitar Ultra Instinct, ele não precisava mais manter uma mente estável. Sob qualquer humor, Ultra Instinct poderia ser perfeitamente controlado. Para Goten, Ultra Instinct ou Ultra Ego era apenas uma transformação, não um reino como Angel e os outros. Após se tornar esta forma, Goten tentou novamente. Uma energia destrutiva roxa aterrorizante surgiu como um vasto mar, preenchendo todo o reino do vazio. Apesar disso, as correntes de ferro permaneceram imóveis. Dezenas de milhares de tentativas sempre trouxeram desespero. Sem perseverança firme, ele já teria entrado em colapso. Zeno, grande sacerdote, e aquele maldito Merno. Eu nunca vou deixar vocês irem. Absolutamente não. Goten rugiu histericamente como um louco. Por 75 anos, eles o ignoraram. Ele resolveria essa conta com eles. Depois de lutar em vão, Goten abaixou a cabeça novamente. Uau! Naquele momento, um leve som ocorreu de repente. Tendo estado sozinho por mais de 70 anos, Goten era particularmente sensível ao som. Ao ouvir o leve som de rompimento no ar, ele de repente levantou a cabeça. Ele viu um portal, e no segundo seguinte, 3 figuras emergiram do portal dimensional. Eram Merno, Beerus e Shin. Goten, finalmente encontramos você! Beerus exclamou. Ao ver Goten preso por inúmeras correntes de ferro, os olhos de Beerus se encheram de angústia. Embora outros o vissem como um deus da destruição de sangue frio, ele sentia profundamente pela terrível situação de Goten. Completamente contido por correntes de ferro, Goten havia se tornado muito mais abatido e estava completamente diferente de alguns dias atrás. Seus olhos estavam cheios de rachaduras avermelhadas. Goten! A voz de Shin sumiu, cheia de preocupação. Como isso aconteceu? Faz apenas alguns dias. Olhando para o estado de Goten, é como se ele tivesse ficado aqui por centenas de anos. Ele observou Goten com uma expressão preocupada. A mudança em Goten foi drástica. Ele parecia emagrecido, completamente diferente do Goten que ele conhecia. Shin não conseguia entender o sofrimento que Goten suportou neste lugar fantasmagórico ou por quanto tempo ele esteve preso. Beerus, Shin, vocês finalmente estão aqui. 75 anos. Eu estive esperando por 75 anos. Vocês finalmente vieram me resgatar? Ao ver as 2 figuras familiares, lágrimas de cristal apareceram nos olhos escarlates de Goten. Ele viu a preocupação em seus olhos, e uma corrente quente fluiu por seu coração. Pela primeira vez em 75 anos, ele sentiu calor. Goten, não tenha medo. Nós vamos tirar você daqui agora mesmo. Mesmo que eu arrisque minha vida, eu definitivamente vou tirar você daqui. Beerus declarou sério. Ver Goten nesse estado realmente o machucou. Quando Goten viu Merno novamente, suas feições faciais se contorceram de raiva.
Seus olhos se tornaram como os de uma antiga besta feroz selada por milhões de anos, ansiosa para rasgar Merno em pedaços. Bastardo, bastardo, imperdoável. Uma voz bestial saiu da garganta de Goten, expressando seu ódio monstruoso por Merno. Beerus, de pé ao lado dele, não escondeu seu desdém por Merno. Ao ver a aparência dolorosa de Goten, ele odiou Merno ainda mais. Apesar de Merno ter trazido o Elixir aqui para salvar Goten, Beerus nunca esqueceria que Merno causou tudo isso. Ei, diga-nos, seu bastardo, como podemos tirar Goten daqui? Espero que você não tenha mentido para nós antes. Caso contrário, mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, eu vou destruir você, disse Beerus friamente. Embora soubesse que não era páreo para Merno, ele estava disposto a arriscar sua vida para fazê-lo pagar. Eu não menti para você, Merno respondeu seriamente. Mas se você quiser tirar Goten daqui, você tem que se sacrificar. Vocês dois podem ficar aqui para sempre. O rosto solene de Merno mostrou que ele não queria ver o deus da destruição Beerus e o supremo Kai Shin caírem. Mas pelo bem de todos os seres do universo, eles tinham que fazer um sacrifício. Se ele pudesse, ele teria se sacrificado para libertar Goten. As expressões de Beerus e Shin afundaram ao ouvir isso, mas rapidamente voltaram ao normal. Eles já tinham considerado essa possibilidade antes de vir. Pare de falar bobagens. Apresse-se e diga-nos o que fazer, Beerus exigiu impacientemente. Se eles demorassem muito e o grande sacerdote descobrisse, seria desastroso. Como Whis avisou, eles poderiam falhar em salvar Goten e serem eliminados por nada. Sacrifício de essência, explicou Merno. Tanto o deus da destruição quanto o supremo Kai têm os poderes das leis em seus corpos. Um é destruição, o outro é criação. As correntes de ferro que prendem Goten são condensadas pelo poder das leis puras. Somente se o deus da destruição e o supremo Kai sacrificarem suas essências simultaneamente, Goten poderá se libertar dessas correntes de ferro. Lamento muito não poder fazer isso sozinho. Caso contrário, eu definitivamente não sacrificaria você. Essência. Sacrifício de essência. Beerus e Shin ficaram surpresos. Eles entenderam o que sacrifício de essência significava. Parecia que eles realmente ficariam ali para sempre. Mas tanto faz. Viver por centenas de milhões de anos era o bastante. O quê? Goten também ficou surpreso. Um traço de clareza apareceu em seu olhar feroz. Ele imediatamente disse: Beerus, Shin, não acreditem nas bobagens desse cara. Sua força é muito fraca, é impossível me salvar. Já estou muito grato por vocês terem encontrado uma maneira de vir aqui. Embora Goten quisesse desesperadamente deixar aquele lugar covarde a cada minuto e segundo, ele não conseguia aceitar escapar às custas de Beerus e Shin. Goten, você me salvou 2 vezes. Você poderia dizer que me deu uma nova vida 2 vezes. Desta vez, é só devolver minha vida para você. Se você nos considera amigos, não se sinta culpado. Nós adoraríamos fazer isso por você. Um dia, quando você tiver força absoluta, seria ainda melhor se você pudesse nos ressuscitar, Beerus disse, aliviado com um sorriso. Sim, Goten, disse Shin. Como meu melhor amigo, você nunca me ignorou por causa da sua força. Você me ajudou a me livrar de Majin Buu. Isso mesmo, eu deveria ajudar você. Shin sorriu para Goten e caminhou diretamente até ele. Acenando levemente com a mão direita, uma caixa cheia de uma atmosfera antiga apareceu diante dele. Dentro havia 5 anéis de espaço-tempo. Este é o último presente que eu te darei. Depois que Beerus e eu formos embora, esses anéis serão inúteis. Espero que eles possam salvar sua vida depois que você escapar daqui. Shin colocou todos os 5 anéis de espaço-tempo nas mãos de Goten. Os anéis permitiam que o portador viajasse pelo tempo e espaço à vontade, dando a Goten uma chance de escapar da perseguição do grande sacerdote. Beerus, Shin. O peito de Goten se encheu de emoção. Ele nunca pensou que Beerus e Shin sacrificariam suas vidas para salvá-lo. Ok, isso deve ser feito o mais rápido possível. Se o grande sacerdote descobrir, as coisas serão difíceis, Merno lembrou urgentemente. Goten não se opôs mais. Merno começou a exercer seu poder de anjo, instantaneamente transformando Beerus e Shin em 2 raios de luz que foram direto para as correntes que prendiam Goten. No segundo seguinte, as correntes de ferro contendo o poder das leis desapareceram sem deixar vestígios, junto com a presença de Beerus e Shin. Beerus! Shi! Aya! Após se libertar, Goten levantou a cabeça e rugiu, extravasando a raiva em seu coração. Depois de 3 minutos inteiros, ele se acalmou um pouco, embora rachaduras escarlates permanecessem em seus olhos. Goten, vamos sair deste lugar. Se aquele velho aparecer, vai ser muito difícil sair. Merno disse rapidamente. Com um aceno de mão, ele convocou um portal, e seus corpos desapareceram no vazio. Quando reapareceram, estavam no universo infinito. Goten olhou para a flor nas costas da mão de Merno e imediatamente entendeu tudo. O Merno que explodiu no reino do vazio da última vez era apenas um clone. O que estava diante dele agora era o verdadeiro Merno, com força total. Parabéns, Goten. Embora as décadas no reino do vazio tenham causado dor a você, sua força passou por mudanças devastadoras. Embora ainda seja impossível competir com o grande sacerdote, ele provavelmente também não conseguirá matá-lo facilmente, disse Merno com um sorriso feliz. Este era seu plano final, cultivar um mortal forte o suficiente para rivalizar com o grande sacerdote Zeno. Somente mortais sabiam o que era ser tratado como formigas pelo grande sacerdote Zeno. Portanto, somente um mortal poderia proteger melhor os mortais.
Os desafios anteriores, incluindo não impedir Goten de matar o deus da destruição e ter Goten aprisionado no Reino do Vazio, eram todos parte de seu plano. Agora parecia que seu plano tinha sido muito bem sucedido. Goten tinha ficado mais forte e já tinha o tipo de raiva que precisava contra Zeno e o grande sacerdote. Você sabe o que eu mais quero fazer agora? Goten olhou para Merno como um demônio e perguntou com a voz rouca. Claro que sei. Você quer me matar? Merno respondeu calmamente, como se tudo estivesse dentro de suas expectativas. A resposta está absolutamente correta. Não me importa quais são seus planos ou qual é seu objetivo final. Mas sua aparição levou à morte de Beerus e Shin e me fez ficar naquele maldito lugar por 75 anos. Então, você merece morrer. Assim que as palavras caíram, Goten se transformou em sua forma Limit Break e desapareceu como uma miragem. O rosto de Merno mudou de repente, ele nem teve chance de reagir. O punho de Goten perfurou diretamente seu peito. Puh! Como eu disse, ameaças têm um preço. A expressão de Goten não mudou em nada enquanto ele falava em um tom extremamente frio depois de perfurar o peito de Merno com um soco. Capítulo 132. Embora o punho de Goten tenha perfurado o peito de Merno, a expressão de Merno permaneceu inalterada, ainda usando o sorriso gentil de antes. Ele olhou para o ferimento em seu peito e disse a Goten: Você se tornou realmente forte, Goten. Sinto-me feliz por você do fundo do meu coração, e também me sinto feliz por todos aqueles mortais tristes. Meu propósito foi alcançado. Mesmo se eu morrer agora, morrerei sem arrependimento. Sei que a morte de Lord Beerus e Lord Supremo Kai desferiu um grande golpe em você. Para expressar minhas desculpas, deixe-me dar-lhe algo também. Depois que a voz de Merno caiu, sua mão de repente agarrou o pulso de Goten. Naquele momento, Goten sentiu incontáveis pedaços de conhecimento e informação aparecendo em sua mente. Um fluxo constante de poder estava se acumulando em seu corpo até que o corpo de Merno se dissipou completamente diante de seus olhos. Goten, se você encontrar um homem chamado Hearts no futuro, por favor, não o mate. Ele é meu discípulo mais orgulhoso. Assim como você, ele é um guerreiro mortal muito notável, e pode ter a mesma filosofia que você. Adeus, Goten. Após um momento de reverberação, a voz e o corpo de Merno desapareceram completamente. Neste momento, um cajado de anjo apareceu de repente na mão de Goten. Ele sabia que era um presente de Merno, incluindo o poder e o conhecimento do anjo acumulados ao longo de centenas de milhões de anos. Seu bastardo, o que diabos você fez? Goten franziu a testa firmemente. Ele estava um pouco confuso agora. Enquanto estava preso no Reino do Vazio, ele queria matar Merno a todo momento. Especialmente depois de ver Beerus e Shin morrerem salvando-o, sua intenção de matar Merno era avassaladora. Mas agora ele estava muito mais confuso. Nessa época, Goten entendeu completamente os ideais de Merno. Ele era realmente diferente dos outros anjos. Tudo o que ele queria era libertar os mortais do controle do grande sacerdote e dos anjos, deixando os mortais livres do fardo da superioridade divina. Mas logo, Goten estabilizou seu humor. Então, havia um olhar determinado em seus olhos novamente. Não importa o que Merno fez com ele, o que ele fez antes o fez merecer morrer. Seu corpo brilhou e desapareceu diretamente em um portal. Quando ele apareceu em seguida, Goten havia chegado ao reino do deus da destruição no 7º universo. Neste momento Goku e Vegeta estavam esperando ansiosamente. Whis estava sentado ao lado. Obviamente, depois que Beerus morreu, Whis perdeu todas as suas habilidades de anjo. Goten, é você mesmo, você voltou. No momento em que viram Goten, Goku e Gohan caminharam em sua direção animadamente. Papai, Goten também disse olá. Depois de matar Merno, a raiva em seu coração se dissipou um pouco. Suas emoções gradualmente se acalmaram. Mas o grande sacerdote e o deus da destruição daqueles dois universos eram absolutamente imperdoáveis. Eles o provocaram primeiro, então o grande sacerdote o trancou indiscriminadamente naquele maldito lugar e não os puniu de forma alguma. Onde estão Lord Beerus e Lord Supremo Kai? Por que eles não voltaram com você? Vendo que apenas Goten voltou, Goku perguntou apressadamente. Eles se sacrificaram para me tirar daquele lugar, Goten respondeu. Mas ao responder a essa pergunta, seu rosto estava muito dolorido. Esse favor era realmente grande demais, tão grande que ele não sabia como retribuir. Mas um dia, ele definitivamente reviveria Beerus e Shin. Após ouvir as palavras de Goten, o velho Supremo Kai tinha uma expressão muito solene, mas isso também estava dentro de suas expectativas. Se eles não pagassem o preço, como poderiam salvar Goten? Ele já havia adivinhado tudo isso. Foi estimado que quando o garoto Shin decidiu vir para o reino do deus da destruição, ele já tinha esse tipo de mentalidade. É que Kibito ao lado teve dificuldade em acreditar em tal resultado. Afinal, ele e Shin estavam juntos há incontáveis anos. Ele estava acostumado a estar ao lado do Supremo Kai Shin há muito tempo. Vocês não precisam ser tão pessimistas. Depois de um tempo, eu vou encontrar uma maneira de trazê-los de volta à vida. O mais importante agora é tirar vocês daqui imediatamente e então mandá-los para um lugar onde o grande sacerdote não possa encontrá-los, disse Goten, olhando para a multidão solene. Embora ele não soubesse se o grande sacerdote iria descontar sua raiva no 7º universo devido a esse assunto, ele deve tomar precauções antes que isso aconteça. Ok, Goku e o velho Supremo Kai também assentiram rapidamente. Agora não era hora de ficar triste. O que todos fizeram dessa vez obviamente desafiou a autoridade de Zeno e do grande sacerdote.
Foi estimado que todos eles seriam punidos em breve. Até mesmo o sétimo universo inteiro poderia ser completamente eliminado. Assim que ele estava prestes a se virar e sair, Gotham de repente olhou para Viz ao seu lado. Sua expressão era um pouco fria. Viz era filho do grande sacerdote. Se ele fosse morto, isso definitivamente deixaria o grande sacerdote muito chateado. Mas ao mesmo tempo, ele era seu mestre. Viz lhe ensinou tudo, incluindo sua força. Então, não importa o quanto ele foi injustiçado no Reino do Vazio, Gotham não atacaria Viz, não importa o quão bravo ele estivesse. Após um olhar para Viz, Gotham pegou Goku e os outros e deixou o reino do Deus da Destruição. O rosto de Viz estava sério, sabendo o que estava acontecendo em seu coração. Ao retornar à Terra, Gotham explicou rudemente a todos o que havia acontecido. Quando ouviram que Gotham havia sido aprisionado em um lugar vazio por 75 anos, seus rostos ficaram sombrios. Eles se sentiram extremamente culpados porque não podiam ajudar em nada. Ok, você não precisa se sentir tão triste. A força do grande sacerdote é muito forte. Gotham tranquilizou. Se ele me aprisionar em qualquer lugar, você não pode me salvar. Mas agora a situação está muito ruim. Todos devem deixar o sétimo universo. Olhando para os rostos arrependidos da multidão, Gotham falou sério. Independentemente de o grande sacerdote descontar sua raiva em todo o sétimo universo por causa de sua ofensa, ele tinha que estar em guarda com antecedência. Gotham, nós ouviremos você, Goku disse seriamente. Se o grande sacerdote realmente vier, nós só causaremos mais problemas para você ficando ao seu lado. Xixi e Videl acrescentaram com expressões preocupadas. Gotham, você deve ficar seguro. Principalmente Videl, cujo relacionamento com Gotham tinha acabado de ser estabelecido. Ela não esperava que tantas coisas acontecessem. Não se preocupe, estou muito forte agora. Nem mesmo o grande sacerdote pode conseguir me matar, disse Gotham confiantemente. Depois de falar brevemente com todos novamente, Gotham invocou um portal. Usando a habilidade espaço-temporal do Anel do Tempo, ele os enviou diretamente para outra linha do tempo. No entanto, como seu domínio do Anel do Tempo ainda não era perfeito, todos foram enviados para uma linha do tempo aleatória. Ele os procuraria mais tarde. Com o Anel do Tempo, ele podia viajar por qualquer tempo e espaço sem restrições. Assim que Gotham mandou todos embora da Terra, um portal roxo familiar apareceu no céu. No segundo seguinte, uma figura saiu lentamente de dentro. Vestido com um terno profissional azul escuro com cabelo prateado penteado para trás, era o grande sacerdote. Velho, você finalmente chegou? Gotham sorriu, seus olhos brilhando como os de uma fera enquanto olhava para o grande sacerdote. Ficar preso no vazio por mais de 70 anos foi tudo por causa dele. Gotham, você cometeu um crime sério antes, mas agora escapou do reino do vazio, disse o grande sacerdote friamente. Você não só fez o Deus da Destruição e o Supremo Kai do sétimo universo desaparecer, mas também ousou matar Merno. Você sabia que o que você e ele fizeram o levará ao caminho sem volta? Originalmente, de acordo com as leis, os erros de Gotham teriam levado à prisão no Reino do Vazio por centenas de anos. Mas se Zeno tivesse simplesmente o repreendido, ele estaria bem. Agora ele havia escapado do Reino do Vazio enquanto esperava lá pelo julgamento, adicionando crime ao crime. Não apenas o Deus da Destruição e Supremo Kai de um universo caiu novamente, mas Merno também morreu em suas mãos. Desta vez, o grande sacerdote nunca deixaria Gotham ir, seja por causa das leis divinas ou porque Gotham matou Merno. Merno era seu filho favorito. Apesar dos erros repetidos de Merno, ele nunca o deixou desaparecer, apenas o selou em algum lugar. Grande sacerdote, estou cansado de ouvir suas palavras altissonantes. Você nunca entenderá como é ficar preso vivendo aí. Cada segundo foi sofrimento para mim. Não sei se seguirei o caminho sem volta, mas sei que definitivamente matarei você. Os olhos de Gotham brilharam com violência e intenção assassina. Originalmente, Lord Zeno queria que você fosse o grande Deus da Destruição, mas parece que não há necessidade disso agora. Você também não terá essa chance. Os olhos do grande sacerdote também estavam cheios de intenção assassina. Ele podia sentir que a força de Gotham não era mais a mesma. O atual Gotham foi estimado como muito difícil de matar. Usando um anel do tempo, ele representava uma ameaça significativa. Mais importante, Gotham parecia estar cheio de ressentimento em relação a ele e Zeno agora. Se não for eliminado completamente hoje, ele pode se tornar uma ameaça à existência de todos os multiversos. Assim que a voz do grande sacerdote caiu, ele explodiu com uma palma. O poder aterrorizante do anjo foi liberado de seu corpo instantaneamente, criando uma sensação de opressão sem paralelo. Sentindo o poderoso que divino, Gotham instantaneamente se transformou na forma de Limit Break Super Saiyan 4. Aya! Com um rugido, o poderoso ímpeto imediatamente arrancou toda a opressão do grande sacerdote. A enorme sensação de opressão desapareceu instantaneamente. Capítulo 133. O grande sacerdote franziu a testa enquanto seu próprio ataque era dissipado pela aura de Gotham. Poucos dias atrás, esse ataque poderia facilmente ter matado Gotham, que não teria resistência. Mas ele não esperava que a força de Gotham se tornasse tão poderosa no Reino do Vazio. Mais importante, ele sentiu o poder do anjo de Merno no que de Gotham, um sentimento que ele reconheceu instantaneamente. Merno, você realmente quer lutar comigo e com Lord Zeno desse jeito? É inútil. As regras de Deus não podem ser quebradas por ninguém.
Os caras do 13º universo não conseguiam fazer isso naquela época, e Gotham não consegue fazer isso agora, o grande sacerdote pensou consigo mesmo. Sua determinação em matar Gotham ficou ainda mais forte. Depois de lidar com Gotham, tudo estaria acabado. Ninguém, mortal, deus ou anjo, poderia desafiar a autoridade divina de Zeno. Distraído por um momento, o grande sacerdote foi socado por Gotham. Dezenas de portais apareceram ao redor do corpo do grande sacerdote, e no segundo seguinte, dezenas de punhos atingiram cada parte dele. No entanto, uma barreira protetora apareceu ao redor do grande sacerdote, bloqueando facilmente todos os ataques. Os ataques de Gotham, mesmo em seu nível de poder atual, não poderiam prejudicar a existência mais poderosa do multiverso. Aya! Gotham levantou seu ki novamente, e uma chama divina vermelho-púrpura formou um feixe de luz, expandindo-se diretamente sobre todo o 7º universo. Os universos ao redor tremeram violentamente. Ele seguiu com outro ataque ao grande sacerdote, combinando o movimento instantâneo e os portais para um ataque tempestuoso. Mas os ataques não tiveram efeito no grande sacerdote. Sua barreira era tão dura quanto o casco de uma tartaruga. Droga! Essa é a força do grande sacerdote? O ataque de agora não o afetou em nada. É ridículo. Eu pensei que depois de chegar a esse nível, eu teria pelo menos metade da força de um grande sacerdote. Mas agora parece que meus pensamentos eram ingênuos. Gotham percebeu a lacuna entre eles. Mesmo depois de 75 anos de treinamento no Void Realm, ele não conseguiu mudar essa disparidade. Para derrotar o Grand Priest, ele precisava dominar uma força mais poderosa, talvez o poder das leis. É inútil, Gotham. Embora sua força atual supere muitos seres poderosos no universo, neste nível, você não pode me derrotar, disse o grande sacerdote levemente. Apesar do talento de Gotham, ele era apenas um mortal que estava treinando por 100 anos, enquanto o grande sacerdote havia sobrevivido milhões de anos. Sua posição como grande sacerdote falava muito sobre seu talento. Ele não poderia ser facilmente derrotado por um mortal. Pare de falar bobagens. Gotham rugiu. Ele abandonou todas as habilidades ofensivas chamativas. Sabendo que nem a habilidade de viagem no espaço-tempo do Anel do Tempo nem o movimento instantâneo e os portais poderiam prejudicar o grande sacerdote. Para derrotá-lo, ele precisava lutar de frente. Em um instante, Gotham se transformou em um feixe de luz vermelho-púrpura, correndo em direção ao grande sacerdote. Soco após soco saiu, com vários milhões de socos disparados em um sopro. Ainda assim, o grande sacerdote facilmente desviou de todos os ataques de Gotham. A lacuna é tão grande? A expressão de Gotham ficou mais séria. Se isso continuasse, derrotar o grande sacerdote seria impossível, e ele poderia ser morto. Embora ele estivesse muito relutante, ele sabia que tinha que sair para sobreviver e ter alguma esperança. Uau! Gotham socou novamente. Desta vez, o grande sacerdote não se esquivou, mas agarrou o punho de Gotham. Assim que o punho foi agarrado, Gotham sentiu como se estivesse preso por uma enorme braçadeira de ferro. Não importava o quanto ele tentasse se libertar, ele não conseguia escapar do aperto do grande sacerdote. Acabou, Gotham. Morra! A voz calma do grande sacerdote ressoou enquanto uma poderosa chama roxa irrompeu de seu corpo, devorando Gotham. Assim que ele estava prestes a ser completamente engolido pelas chamas, Gotham usou o Anel do Tempo, desaparecendo em um instante. Quando ele reapareceu, ele estava no reino do deus da destruição do 11º universo. Naquele momento, Margarita estava treinando com Topo, enquanto Belmont desfrutava de uma comida deliciosa, atendido por duas delicadas empregadas bufões que ele havia selecionado de um planeta para servi-lo. Belmont saboreou a sensação de ser servido, especialmente depois que Gotham foi aprisionado pelo grande sacerdote. Ele estava de ótimo humor, pensando que Zeno poderia apagar Gotham completamente quando ele acordasse, o que valia a pena comemorar. De repente, Gotham apareceu diante de todos. Margarita reagiu primeiro, olhando para o céu e reconhecendo o portal familiar. A aura poderosa que emanava do corpo de Gotham era assustadoramente familiar, semelhante à de seu irmão mais velho Merno. Gotham até segurava um cetro de anjo. Isso é, Gotham! Topo exclamou ao ver Gotham. A sensação avassaladora de opressão o atingiu instantaneamente, e antes que ele pudesse reagir, ele foi esmagado no chão, incapaz de se mover. Belmont, que estava se divertindo, levantou-se abruptamente, aterrorizado ao ver Gotham no reino do deus da destruição. Não, impossível! Ele murmurou, soando profusamente e tremendo. Ele não conseguia entender como Gotham, que havia sido aprisionado pelo grande sacerdote, estava ali, e porque ele tinha um cajado de anjo. Filho Gotham, você está segurando o cajado de Merno. O que você fez com Merno? Margarita perguntou, franzindo a testa. Ela reconheceu o cajado como sendo de Merno e ficou intrigada com o ki de Gotham, que tinha uma pitada do poder angelical de Merno. Que pergunta idiota! Não é óbvio. Gotham disse com um sorriso fraco. Ele brilhou e apareceu diretamente na frente de Belmont como um fantasma. Nós nos encontramos novamente, Belmont. É um mundo tão pequeno. Você parece um pouco assustado. Qual é o problema? Como um digno deus da destruição, você realmente tem medo de um mortal? Gotham agarrou Belmont pelo pescoço, levantando-o no ar como uma galinha. Belmont, sentindo a aura poderosa e o sentimento opressivo que apenas o grande sacerdote e Zeno tinham, desesperou-se completamente. Ele não tinha vontade de resistir, pensando apenas na morte. Nessas circunstâncias, nem Margarita conseguiu salvá-lo. Gotham, por favor, solte Lord Belmont imediatamente.
Você já matou Lord Kitela e cometeu crimes hediondos. Se você matar Lord Belmod agora, Lord Zeno e o grande sacerdote nunca o deixarão ir. Ela implorou, sabendo em seu coração que mencionar seus nomes poderia não ameaçar Gotham de forma alguma. Desculpe. Admito que seu pai é muito forte, mas se ele quiser me matar, ele terá que me pegar primeiro, respondeu Gotham. Quando ele terminou de falar, um portal roxo escuro apareceu no céu do reino do Deus da Destruição. O grande sacerdote veio atrás dele rapidamente. Gotham usou o anel do tempo e a transmissão instantânea para chegar aqui, mas o grande sacerdote o alcançou em menos de meio minuto. Ao ver o grande sacerdote, Margarita suspirou aliviada, e Belmod, que estava desesperado, viu a esperança reacender em seus olhos. Com o grande sacerdote ali, ele certamente estava salvo. Não importa o quão forte Gotham tivesse se tornado, ele nunca poderia matá-lo na frente do grande sacerdote. Gotham, você insiste em ser um inimigo dos deuses? Perguntou o grande sacerdote, estreitando os olhos levemente enquanto olhava para Gotham. Se você continuar a matar o Deus da Destruição agora, ninguém será capaz de salvá-lo. Se você desistir da resistência agora, com base na simpatia do Lord Zeno por você, ainda pode haver uma chance de sobrevivência. Gotham se manteve firme. Ele agora dominava a habilidade de viajar pelo tempo e possuía habilidades como portal dimensional e transmissão instantânea. Mais importante, seu poder de luta era imensamente forte. Em todo o universo, provavelmente não havia muitos que pudessem matar Gotham. De fato, não era uma tarefa fácil derrotá-lo. Que piada, Gotham zombou. Você acha que vou depositar minhas últimas esperanças naquele pequeno bastardo? Pare de brincar. O culpado que começou isso está aqui sem consequências, e eu estou preso naquele lugar há mais de 70 anos. Você ainda espera que eu acredite em suas bobagens? Uma explosão de poder destrutivo roxo apareceu na palma de Gotham. O corpo de Belmod se tornou intangível e desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. A expressão do grande sacerdote ficou extremamente feia enquanto ele observava a cena. Em seus olhos ligeiramente semicerrados, uma fria intenção de matar explodiu. Por milhões de anos, ninguém jamais foi tão arrogante a ponto de ousar matar um deus na frente dele. Este era o maior desafio à autoridade de Deus. Gotham nunca poderia ser perdoado. Tchau, Gotham disse, matando Belmod fácil e completamente. O corpo desapareceu novamente. Nem mesmo a habilidade de um anjo de voltar no tempo poderia salvar Belmod da ira de Gotham. Talvez o grande sacerdote tivesse um jeito, mas agora ele tinha que alcançar Gotham. Os deuses da destruição de outros universos poderiam sofrer em seguida, com o Hun-Chi do 10º universo sendo o próximo alvo, já que ele também participou daquela batalha. Pai, nem você é capaz de matar Gotham completamente? Margarita perguntou com uma cara extremamente séria. Em sua impressão, seu pai era uma existência onisciente e onipotente. Não havia oponente algum no multiverso. Mas ela não esperava que ele fosse jogado por um mortal assim hoje. Gotham dominou os poderes do tempo e do espaço, habilidades similares ao portal dimensional de Merno e a transmissão instantânea do Supremo Kai. Não é tão fácil matá-lo, a menos que Lord Zeno intervenha, explicou o grande sacerdote. Embora seu tom fosse calmo, seu coração não era. No segundo seguinte, seu corpo desapareceu novamente. Ele tinha que impedir que o Deus da Destruição do outro universo fosse morto. Se Zeno acordasse e descobrisse que tudo isso tinha algo a ver com Merno, a situação seria bem ruim. Zeno poderia ficar furioso por causa disso. Depois que Gotham desapareceu instantaneamente, ele chegou ao reino do Deus da Destruição do 10º universo. Neste momento, Hun-Chi do 10º universo sabia que estava fadado a morrer. Gotham estava agora obviamente mais forte do que antes. Ele podia matar Hun-Chi em uma fração de segundo, e nem mesmo um anjo poderia pará-lo. Gotham, o que você quer? Você já matou um Deus da Destruição. Isso não é o suficiente? Kuzu ficou na frente de Hun-Chi em um instante e disse a Gotham em um tom frio. Embora parecesse uma pequena lolita, ela era o anjo mais velho além de Merno. Seu ímpeto era incomparável aos outros anjos. Não é o suficiente. Não é o suficiente matar todos os deuses da destruição, Gotham rugiu imediatamente. Então ele riu de repente e disse, mas eu mudei de ideia agora. Matar os deuses da destruição faz o grande sacerdote sentir que sua autoridade está sendo desafiada, mas ele não se importa se um deus da destruição vive ou morre. No entanto, ele parece estar muito preocupado com a vida e a morte de Merno. Parece que o grande sacerdote tem sentimentos especiais por seus filhos. Nesse caso, as palavras de Gotham sumiram. Em um instante, ele se transformou em sua forma perfeita, um estado perfeito da combinação de Ultra Instinct e Ultra Ego. Então seu corpo apareceu instantaneamente na frente de Kuzu e Hun-Chi. Suas mãos beliscaram diretamente os pescoços dos dois. Neste momento, o grande sacerdote o alcançou novamente. Clique. Rachadura. No momento em que apareceu, ele ouviu o som agudo de osso quebrando. Capítulo 134. Kuzu e Hun-Chi tiveram seus pescoços quebrados. Bem sob o olhar do grande sacerdote, Gotham matou diretamente Kuzu e Hun-Chi. Você, olhando para as cabeças caídas de Kuzu e Hun-Chi, o coração do grande sacerdote estava cheio de raiva. Seu filho mais velho, Merno, tinha acabado de morrer nas mãos de Gotham, e agora esse cara tinha matado sua filha mais velha, Kuzu, também. Apagar. Gotham simplesmente ignorou o enfurecido grande sacerdote. Após seu comando fraco, os corpos de Kuzu e Hun-Chi foram destruídos instantaneamente. Não fique tão bravo, sacerdote. Eu não sou o culpado aqui.
Foi seu bom filho Merno e você que mataram Kuzu. Se você tivesse sido imparcial, ela não teria acabado assim. Não é desconfortável ter seus filhos mortos por alguém? Mas não se preocupe, este não é o fim. Um dia, você compartilhará o mesmo destino que eles. O canto da boca de Goten se levantou em um arco maligno. No momento em que ele terminou de falar, ele usou sua habilidade de viajar pelo tempo e espaço, desaparecendo na frente do grande sacerdote, que não conseguiu detê-lo. Embora o grande sacerdote fosse muito forte e tivesse várias habilidades especiais, Goten, que havia dominado a habilidade do portal dimensional e possuía o anel do tempo do Supremo Kai, podia escapar para qualquer linha do tempo, deixando até mesmo o grande sacerdote impotente. Após usar sua habilidade de viajar através de linhas do tempo, Goten alcançou outra linha do tempo em um instante e apareceu diretamente em um novo universo. Olhando para o vasto universo e o céu cheio de estrelas, Goten começou a perceber a atmosfera ao redor. Logo, ele sentiu duas auras relativamente poderosas lutando nas proximidades, uma das quais era bastante familiar. Uau! No segundo seguinte, Goten usou a transmissão instantânea e desapareceu no vasto universo. Quando ele reapareceu, ele estava na Terra. Neste momento, em uma ilha deserta na capital oriental da Terra, mais de uma dúzia de figuras estavam presentes, e duas estavam envolvidas em uma batalha feroz. O corpo de Goten apareceu de repente no ar, observando os lutadores e abaixo, incluindo Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e Kuririn, entre outros. Goku, na forma Super Saiyan Blue, estava envolvido em uma batalha feroz com Golden Frieza. Eles estavam lutando pescoço a pescoço, enquanto todos os outros assistiam ansiosamente. Do outro lado, Whis e Beerus estavam comendo tranquilamente sorvete de morango de alta qualidade com Bulma ao lado deles. Essa é a linha do tempo de Dragon Ball Super? Goten disse a si mesmo, olhando para os rostos e cenas familiares. Goku em Super Saiyan Blue e Frieza em Gold era uma cena que só aparecia em Dragon Ball Super, e a batalha e as formas eram exatamente como ele se lembrava. No momento em que Goten apareceu, Whis foi o primeiro a notá-lo. Seus olhos mudaram de repente, e ele imediatamente levantou a cabeça para ver Goten no céu. Beerus reagiu rapidamente e levantou a cabeça também. Whis, quem diabos é esse cara? Como ele apareceu? Por que eu não vi claramente? Beerus mostrou uma expressão surpresa, incapaz de descobrir quando Goten apareceu. Ele sentiu uma aura extremamente poderosa da figura no céu. Eu também não sei, Lord Beerus. No entanto, senti um ki muito familiar vindo do corpo dele, disse Whis, balançando a cabeça. Foi precisamente porque sentiu aquela aura familiar que descobriu Goten no céu. Que familiar? O que é isso? Um ki divino de Deus? Beerus perguntou rapidamente. Ele também sentiu um ki divino de Deus de Goten e subconscientemente franziu a testa. Por alguma razão, Goten lhe deu uma sensação extremamente perigosa, uma que ele não sentia há centenas de milhões de anos. Não, é o ki de um anjo. E é muito parecido com o ki do meu irmão mais velho Merno de milhões de anos atrás, explicou Whis. Embora parecesse impraticável, Goten, que deve ser mortal, tinha o poder divino do anjo semelhante ao de Merno. Não brinque, Whis. Aquele cara parece um mero mortal. Como ele pode ter o ki divino de um anjo? Beerus disse surpreso. Mas naquele momento, ambos notaram que Goten parecia muito com Goku, exceto por algumas franjas extras no penteado, eles eram quase exatamente iguais. Eu não sei, mas não deve haver nada de errado com esse sentimento. E como Lord Beerus pode ver, esse cara parece muito com Goku, continuou Whis. Bem, eu vejo isso. É verdade que ele se parece muito com Goku, só o penteado é diferente. Ele parece um cara muito misterioso. Eu me encontro um pouco interessado nele, Beerus assentiu, um sorriso brincando em seus lábios. Com a aparição repentina desse cara, ele sentiu uma sensação de opressão que nunca havia experimentado antes. Isso era algo que Goku e os outros nunca haviam exalado. Enquanto os dois discutiam, Vegeta também notou que havia algo errado com suas expressões. Ele olhou rapidamente para o lugar que eles estavam encarando e descobriu Goten. O quê? Aquele cara é o Kakarot? Vegeta ficou surpreso. As feições faciais de Goten pareciam quase exatamente as de Goku. Não Kakarot. Ele é muito parecido com aquele garoto Goten. Vegeta imediatamente balançou a cabeça, negando seu palpite inicial. O cara parecia muito parecido, mas definitivamente não era Goku. Então ele rapidamente voltou seu olhar para o jovem Goten ao lado dele. Ele descobriu que os dois pareciam ser exatamente iguais, dando uma sensação de familiaridade. A batalha entre Goku e Frieza continuou ferozmente, então eles não notaram a aparição de Goten. Neste momento, Beerus disse a Whis, eu vou encontrar aquele cara. Depois de falar, ele pulou e instantaneamente apareceu na frente de Goten. Whis seguiu o exemplo, sentindo que esse cara era extraordinário. Com as ações de Beerus e Whis, todos os outros direcionaram seus olhares para Goten e ficaram surpresos. Goten parecia muito com Goku, mas seus temperamentos eram completamente diferentes. Ei, você aí, quem diabos é você? Whis disse que você tem uma aura de anjo em seu corpo. Por favor, explique o que está acontecendo. Beerus exigiu pomposamente, tendo acordado apenas alguns meses atrás e nunca tendo conhecido Goten. Ele assumiu que Goten era apenas um mortal comum. Beerus, é ótimo ver você de novo. Goten disse surpreso. Embora soubesse que esse Beerus não era o mesmo que salvou sua vida, o mesmo rosto e que o deixaram animado. O quê? Você realmente me conhece? Ei, quem é você? Beerus perguntou surpreso, já que não tinha nenhuma lembrança desse cara.
Por que ele estava agindo de forma tão familiar? É isso mesmo, você nesta linha do tempo não me conhece. Nesse caso, permita-me apresentar-me. Meu nome é Gotham, de outra linha do tempo paralela, disse Gotham sem nenhuma dissimulação. Com sua força atual não havia necessidade de esconder nada. Você é de uma linha do tempo paralela? As expressões de Beerus e Viz mudaram de repente. Viajar pelo tempo e espaço à vontade era um crime, e o Deus da destruição tinha o direito de punir aqueles que o fizessem. Tais ações poderiam causar grandes mudanças no tempo e no espaço, potencialmente levando à destruição. Ei! Viajar pelo tempo e espaço é um crime, Viz falou, mas sua curiosidade foi despertada pelo traço da aura de Angel em Gotham. Piccolo, que estava assistindo, ficou atordoado. O quê? Esse garoto é realmente... De jeito nenhum, Piccolo murmurou para si mesmo em voz baixa. O que está acontecendo? Piccolo, por que você está com essa expressão? Você ouviu a conversa deles? Vegeta perguntou. Aquele cara acabou de dizer que é Gotham de uma linha do tempo paralela. Piccolo olhou rapidamente para o jovem Gotham ao seu lado. Eles pareciam muito semelhantes, até mesmo os mesmos, mas o olhar em seus olhos era completamente diferente. Talvez porque esse Gotham fosse muito jovem, ele parecia idiota naquele momento, enquanto o do céu não mostrava tal estupidez. É mesmo esse o caso? Vegeta franziu a testa de repente. Parecia que seu palpite estava certo. Aquele cara acabou sendo o Gotham de outra linha do tempo, assim como o Trunks do futuro. Naquela época, embora Trunks estivesse ficando mais velho, sua personalidade não mudou muito, mas o Gotham na frente dele parecia ter mudado muito. Além disso, a força em seu corpo parecia imensa. Mesmo à distância, era possível sentir vagamente uma forte sensação de opressão. Piccolo, aquele cara que apareceu de repente no céu, é um Gotham de outra linha do tempo? É inacreditável que Gotham fique assim quando crescer, exatamente igual ao Goku. Kuririn disse. Na verdade, ele não estava muito surpreso. Afinal, não era a primeira vez que eles viam viagem no tempo. Mais de 10 anos atrás, Trunks do futuro veio em uma máquina do tempo. Agora que Gotham de outra linha do tempo tinha vindo, não parecia tão surpreendente. Neste momento, Goku e Frieza, que estavam lutando, finalmente perceberam que algo estava errado. Depois de se socarem, eles se separaram e olharam para o céu surpresos. Quem é esse garoto? Sinto que ele é muito familiar. Depois de olhar para ele, Goku murmurou. Frieza franziu a testa firmemente. O garoto parecia muito com Goku. Agora Goku era extremamente difícil de lidar. Se outro lutador parecido com Goku aparecesse, mesmo em sua forma dourada, ele provavelmente não seria capaz de lidar com isso. Os olhos de todos estavam focados em Gotham. Você diz que é Gotham do futuro, ou seja, o filho mais novo de Goku. Então por que seu corpo tem a aura de um anjo? Beerus continuou a perguntar. Ele estava muito animado. Ele pensou que Gotham poderia ser um oponente muito bom. Embora Goku tenha se tornado Super Saiyajin Deus da última vez, ele nem sequer conseguiu se aquecer direito, tornando aquela batalha bem chata. Talvez esse garoto pudesse lhe trazer uma batalha calorosa. Você está certo. Eu sou de fato filho de Goku de outra linha do tempo. Quanto ao poder do anjo em meu corpo, ele foi presenteado a mim por Merno. Claro, também pode ser dito que ele me compensou. Gotham sorriu e disse levemente. O quê? Irmão mais velho Merno? Desta vez foi a vez de Viz ficar surpreso. Embora ele sentisse que o poder do anjo no corpo de Gotham era muito semelhante ao de Merno, ele não ousou ter tais dúvidas porque Merno havia desaparecido por milhões de anos. Desde que o 13º universo foi destruído, Merno também desapareceu. Pensando nisso, Viz imediatamente perguntou, Gotham, você disse que o poder do anjo em seu corpo pertence a Merno. Seu 13º universo ainda existe? Seu relacionamento com Merno era o melhor desde a infância. Milhões de anos atrás, depois que Merno desapareceu, ele ficou triste por um longo tempo. Talvez essa tenha sido a única vez que ele sentiu emoção. Não, o 13º universo naquela linha do tempo também foi destruído há muito tempo. Quanto a Merno, ele apareceu por volta desse período. Mais notícias, não posso te contar agora. Gotham balançou a cabeça e disse levemente. Para ser honesto, ele não confiava nos Viz na frente dele. Se ele contasse tudo a ele, era provável que o grande sacerdote e Zeno dessa linha do tempo o caçassem novamente. Ótimo, isso significa que o irmão mais velho Merno ainda está vivo. Pelo menos teremos uma reunião. Viz disse animadamente. Talvez Merno fosse o único que conseguia mexer com suas emoções. Ei, você parece ser muito poderoso. Você pode me dar uma boa luta? Meu corpo está coçando desde que lutei com Goku alguns meses atrás. Beerus imediatamente desafiou Gotham. Ele podia sentir que esse garoto era definitivamente muito mais forte que Goku e tinha o poder de um anjo em seu corpo. Talvez essa fosse uma batalha muito calorosa, o que ele esperava. Desculpe, Beerus. Embora o que eu diga possa envergonhá-lo um pouco, devo lhe dizer que você não pode ser meu oponente. A distância entre nós está além da sua imaginação, disse Gotham confiantemente. Capítulo 135. Gotham falou sério. Ele era mais forte do que o nível de um deus da destruição há muito tempo. No Reino do Vazio, ele já havia fundido perfeitamente o Super Saiyajin Deus e o Super Saiyajin 4. Até o Perfect Ultra Instinct e o Perfect Ultra Ego estavam perfeitamente combinados. Com seu atual poder de combate básico, ele poderia derrotar Beerus facilmente, independentemente da transformação que usasse. Isso poderia ser feito mesmo sem nenhuma transformação.
O quê? Beerus ficou surpreso, como se tivesse um problema com os ouvidos. Ele ouviu errado? Esse cara realmente disse que Beerus não era seu oponente. E havia uma lacuna inimaginável entre eles. Esse era um mortal arrogante e ignorante que nem sabia o quão forte era um deus da destruição. É por isso que ele disse coisas tão arrogantes e ignorantes. Garoto, você sabe o que acabou de dizer? Você realmente diz essas coisas para o deus da destruição mais poderoso. Não sei se você está realmente confiante ou é apenas um idiota. Após reagir, Beerus imediatamente falou calmamente. Mas ele não estava muito bravo. Os mortais sempre foram tão ignorantes e hipócritas antes de verem o poder de um deus, assim como Goku no planeta Heikai. Ele sempre pensou que sua pequena força poderia competir com um deus da destruição. Era estupidamente exagerado. O que você disser, Goten respondeu levemente. Embora esse cara não fosse o Beerus de sua linha do tempo, era Beerus afinal, então ele não pretendia envergonhá-lo. Lord Beerus, o que Goten disse parece ser verdade. Sua força é completamente diferente de Goku e Vegeta, e eu posso sentir uma enorme sensação de opressão em seu corpo. Para ser honesto, essa poderosa sensação de opressão só pode ser sentida por Lord Zeno e Lord Grande Sacerdote. Depois de ver o olhar desdenhoso de Beerus, Whis falou apressadamente. Foi isso que ele sentiu quando viu Goten pela primeira vez. Esse cara realmente tinha o poder angelical de Merno, que era a existência mais poderosa entre todos os Angels. Então, não havia dúvidas de que o Goten na frente dele era ridiculamente forte. Quando ele disse que poderia derrotar Beerus, ele pode não estar apenas falando. No chão, depois de ouvir isso, Piccolo mostrou um olhar incomparavelmente surpreso em seu rosto. Piccolo, o que eles disseram? Vegeta perguntou curiosamente depois de ver o rosto surpreso de Piccolo. Goku e Kuririn rapidamente olharam. Pelo que parecia, Beerus parecia um pouco irritado. Eles não tinham certeza do que o outro Goten disse. Goten disse que Lord Beerus não pode ser seu oponente. A diferença entre eles é completamente inimaginável para Beerus. Piccolo rapidamente repetiu o que Goten disse para todos. Depois de ouvir isso, Goku e Vegeta ficaram ainda mais surpresos. Todos eles conheciam o poder de Beerus. Mesmo que agora pudessem se tornar Super Saiyan Blue, ainda havia um mundo de diferença entre eles e Beerus. Não era exagero dizer que mesmo se Beerus usasse 1/10 de sua força, ele poderia matá-los instantaneamente. HMPH. Parece que Goten se empolgou um pouco demais. Talvez em sua linha do tempo, ele já se sentisse muito poderoso e ousasse dizer palavras tão avassaladoras na frente de um deus da destruição. Vegeta disse desdenhosamente. Goku na época também estava confiante demais, e é por isso que ele foi tão espancado por Lord Beerus. Inesperadamente seu filho também era ignorante de si mesmo. Parece que Goten de outra linha do tempo é realmente um pouco confiante demais. Ele não sabia o quão forte Lord Beerus é, então ele disse tal coisa. Goku pensou que Goten não sabia o quão forte Beerus era, e é por isso que ele disse essas coisas ultrajantes. Se ele realmente tivesse visto o poder do deus da destruição Beerus, ele nunca diria tais palavras. Uau, haha, eu sou muito autoritário em outra linha do tempo, certo? Ele até disse que o deus da destruição Beerus não é seu oponente. Este é meu ídolo, disse o pequeno Goten com uma cara realmente animada. Quão legal é alguém que consegue falar com Beerus desse jeito. Goten, você é um idiota. Você em outra linha do tempo está apenas falando palavras vazias. Se ele realmente lutar contra Beerus, ele pode ser morto em um instante. Trunks falou de lado, olhando desdenhosamente para o adorador Goten. Goku, se é realmente Goten no céu, então vá e ajude a impedi-los de lutar. Não deixe Beerus matar Goten. Xixi disse apressadamente a Goku. Se fosse realmente Goten, então não importava de qual linha do tempo ele era seu filho. Ela naturalmente não queria ver seu filho morto por Beerus. Eu sei, Xixi, Goku assentiu rapidamente. Ele então pulou e apareceu na frente de Beerus e Goten. Com um sorriso rápido, ele disse Lord Beerus, Goten nunca viu sua força poderosa, então ele disse tal coisa. Por favor, não se ofenda. Beerus olhou para Goten, então disse para Goku, calha a boca, Goku. Não pense que depois de treinar no reino do deus da destruição, você pode me dar ordens. Sem mencionar o quão arrogante esse cara é. Eu posso destruí-lo na hora só por viajar através das linhas do tempo. Mas agora eu vou dar uma chance a ele. Se ele realmente puder me derrotar ou me dar uma boa luta, eu posso ignorar a questão de viajar através das linhas do tempo. Depois que Beerus terminou de falar, ele olhou para Goten. Lord Beerus, isso não é bom. Whis falou de lado, sentindo que essa maneira de lidar com as coisas era muito precipitada. HMPH. Esta é minha decisão. Beerus disse firmemente. Ok, já que você quer lutar, eu vou brincar com você. Afinal, na minha linha do tempo, eu devo muito a você. Goten só conseguiu acenar com a cabeça. Ele decidiu aproveitar essa oportunidade para deixar Goku nessa linha do tempo ver o quão forte um Saiyajin pode ser. Talvez a força que ele demonstra os faça se sentir impressionados. E a pressão é a força motriz para o crescimento e para se tornar mais forte. E sua arrogância é muito pior que a de Goku. Ouvindo que Goten realmente disse que brincaria com ele, Beerus imediatamente ficou um pouco bravo. Esse cara era ainda mais louco que seu pai, Goku. Mas a arrogância sempre tem um preço. Ei,
Lord Beerus, provavelmente é só que ele não conhece seu poder. Se você realmente quer lutar, segure-se um pouco e seja misericordioso, Goku implorou, vendo que não conseguia parar a luta. Ele também estava muito curioso sobre se o outro Goten era tão forte quanto parecia. Afinal, ouvindo seu tom, ele parecia muito forte. Depois de falar, Goku pulou de volta para o chão, porque enquanto Beerus quisesse lutar, eles não conseguiriam pará-lo. Se eles tentassem pará-lo cegamente, isso só deixaria Beerus bravo. Nesse ponto, a Terra inteira poderia realmente ser destruída por ele. Ei, já que você é filho de Goku, você deve ser capaz de se transformar em um Super Saiyajin. Apresse-se e lute com sua força real, ou eu posso te matar em um instante, Beerus disse friamente a Goten depois que Goku saiu. De acordo com sua especulação, esse cara provavelmente só poderia se transformar em um Super Saiyajin comum. Ele provavelmente nem conseguiria se transformar em um Super Saiyajin Deus. Não há necessidade disso. Vamos começar a luta, Goten disse levemente. Para lutar contra Beerus, não havia realmente necessidade de se transformar em nenhuma forma Super Saiyajin. Agora, seu poder de combate básico provavelmente não era mais fraco do que Beerus. Seu poder de luta estava aumentando dia a dia. Depois de esperar no Reino do Vazio por 75 anos, seu poder de combate básico havia subido a um nível que era quase assustador. Caso contrário, teria sido impossível escapar várias vezes das mãos do grande sacerdote. Garoto fedorento, seu orgulho é um pouco demais. O rosto de Beerus escureceu instantaneamente. Embora ele já tivesse visto caras arrogantes antes, ele nunca tinha visto ninguém tão arrogante quanto esse. Esse cara era definitivamente mais arrogante que seu pai, Goku. No segundo seguinte, Beerus apareceu diretamente atrás de Goten, então golpeou com uma faca de mão no ombro de Goten. Ele não se conteria contra esse tipo de garoto arrogante por um momento. No momento em que Beerus largou o golpe de faca de mão, Goten enfrentou o ataque de Beerus facilmente. Ele nem olhou para trás. Com um tom monótono, ele disse, Beerus, você deve usar toda a sua força para lutar. Você me menospreza a esse ponto? Capítulo 136. O quê? O que está acontecendo, Kakaroto? Por que aquele Goten conseguiu aguentar o ataque do Lord Beerus tão facilmente? Ele nem se transformou ou olhou para trás para o Lord Beerus, Vegeta perguntou a Goku com espanto. Eu não sei, Vegeta. Todos nós vimos agora que a velocidade do Lord Beerus era espantosamente rápida. Mesmo se nos tornássemos Super Saiyajin Azul, talvez não fossemos capazes de reagir àquele ataque furtivo. Mas Goten nem sequer mudou para a forma Super Saiyajin e bloqueou diretamente o ataque do Lord Beerus. Isso é incrível. Goku balançou a cabeça em surpresa. Mesmo que ele e Vegeta se tornassem Super Saiyan Blue, era absolutamente impossível evitar aquele ataque furtivo de Beerus. Mas Goten não apenas reagiu, mas também bloqueou facilmente o ataque de Beerus. Isso foi realmente incrível. Goku, você acha que há uma possibilidade de que Lord Beerus não tenha usado nenhum poder agora, então Goten foi capaz de reagir facilmente e receber o ataque? Piccolo perguntou imediatamente. Se nem Goku e Vegeta pudessem receber o ataque, seria muito chocante. Não, Piccolo. A velocidade do Lord Beerus estava espantosamente rápida agora, eu não vi claramente. Para ser honesto, mesmo no meu estado atual, é impossível reagir a tal ataque, Goku disse seriamente a Piccolo. Mesmo como Super Saiyan Blue, ele ainda não conseguia reagir às ações de Beerus. Meu Deus, se é esse o caso, a força desse Goten é incrível demais. Gohan, que estava ao lado dele, também disse surpreso. Gohan nessa época poderia ser descrito como magro. A sensação de força que ele tinha ao enfrentar Cell e Majin Buu havia desaparecido completamente. Nem um único músculo decente à vista. Esse tipo de aparência era muito embaraçoso para os Saiyajins. Sua condição física atual até mesmo Junior, Trunks e Goten poderiam superar. Foi por isso que Piccolo detestou imensamente o estilo de vida atual de Gohan. Obviamente, ele tinha o talento mais forte entre todos os Saiyajins, mas esse cara estava querendo se tornar um estudioso recentemente. Ele havia se esquecido há muito tempo do treinamento. Foi precisamente por isso que ele foi torturado tão mal por Frieza agora mesmo que ele quase foi morto. Gohan, você vê? Essa é a diferença entre treinar e não treinar. Com seu talento, se você praticasse, talvez agora tivesse a mesma força de Goten. O que aconteceu hoje deve lhe ensinar uma lição. Se Goku e Vegeta não tivessem aparecido de repente, a Terra inteira teria sido destruída por Frieza. Piccolo aproveitou a oportunidade para esclarecer Gohan novamente. Esse garoto agora estava tão fraco que fazia as pessoas ficarem com raiva. Ele não conseguia nem derrotar alguns dos lacaios de Frieza. No começo, até a transformação de Super Saiyajin foi quase esquecida. Entendo, Piccolo. Vou treinar duro no futuro, Gohan assentiu culpado. O assunto de hoje era realmente muito embaraçoso. Se não fosse por Goku e Vegeta sentindo seu ki aflito e usando a transmissão instantânea para vir, a Terra realmente teria sido destruída por Frieza. Não muito longe, o rosto de Frieza estava nublado e incerto. Ele estava lutando contra Goku, aquele macaco selvagem, bem. Mas o cara que apareceu de repente no céu interrompeu a batalha. Além do mais, aquele cara parecia um Saiyajin porque ele tinha uma cauda Saiyajin característica e parecia muito com Goku. Poderia ser? Aquele pirralho também é filho de Goku? Os olhos de Frieza se arregalaram de repente em descrença. Então ele brilhou e apareceu na frente de Goten e Beerus. Ele disse, Lord Beerus, por favor, dê esse garoto para mim. Você não precisa fazer isso sozinho para matar esse macaco selvagem.
Esta era uma rara oportunidade de bajular Beerus e matar um Saiyajin. Saia daqui, Freeza. Esse cara é minha presa agora, e quando eu tiver me divertido o suficiente, talvez eu deixe você ter uma boa luta com ele. Beerus xingou diretamente Freeza. Como o pirralho na frente dele estava muito arrogante agora, ele teve que lhe dar uma boa lição antes que ele pudesse desabafar sua raiva. E a julgar por sua habilidade de desviar de seu próprio ataque agora, a força desse cara estava muito acima de Goku e Vegeta. Então, enquanto ele estava com raiva, ele também sentiu uma rara sensação de excitação. Depois de ser repreendido por Beerus, o rosto de Freeza ficou extremamente sombrio. Mas diante do deus da destruição, ele não ousou discutir. Sim, Lord Beerus, ele assentiu respeitosamente, embora seus olhos estivessem muito sinistros. Então ele caiu de volta no chão novamente, seus punhos cerrados firmemente. Maldito Beerus, cedo ou tarde, eu vou esmagar todos vocês, seus bastardos, sob meus pés. Eu, Freeza, deveria ser o ser mais poderoso deste universo, Freeza pensou friamente. Ele planejou matar Beerus primeiro assim que ele ganhasse super força, então tomar seu lugar e se tornar o novo deus da destruição deste universo. Quando esse momento chegasse, ele erradicaria todos os Saiyajins como Goku e Vegeta. Pensando nisso, a aparência de Freeza ficou um pouco melhor. Enquanto isso, no céu, Beerus também ficou sério. Eu tenho que dizer, seu garoto é muito mais forte do que eu imaginava. Você superou em muito Goku e o Vegeta atuais. Mas você ainda vai pagar um preço alto por sua arrogância e ignorância. Beerus olhou para Goten. Para ele, mesmo que Goten pudesse se tornar Super Saiyan God ou Super Saiyan Blue, era absolutamente impossível se tornar um páreo para um deus da destruição. Se você tem essa força, deixe-me ver rápido. Mas eu ainda digo que o quão forte eu sou está além da sua imaginação, disse Goten com um sorriso fraco. Ele não pensava muito em Beerus. Na verdade, ele realmente não precisava. Até mesmo os Whis atuais ele poderia facilmente matar com uma mão, quanto mais Beerus. TSK, TSK, TSK. Você ainda é tão arrogante. Droga, você é um pouco desafiador demais. Beerus ficou instantaneamente enfurecido. Tinha chegado a esse ponto, e esse cara ainda era tão arrogante. Era a hora de ele experimentar o verdadeiro poder de um deus da destruição. Assim que as palavras saíram de sua boca, o corpo de Beerus tremulou para longe. A velocidade era ridiculamente rápida, transformando-se em um raio de luz roxo. Em um piscar de olhos ele estava na frente de Goten, reunindo suas forças e explodindo um punho. No segundo seguinte, Goten o desviou facilmente. O quê? Beerus se assustou novamente. Ele tinha acabado de aumentar sua força e velocidade, mas ainda não conseguia acertar esse pirralho. Odioso. Rangendo os dentes com força, Beerus balançou o punho novamente e atacou. SHHHHH. Soco após soco, cada vez mais rápido, inúmeras imagens residuais apareceram no céu. Mas não importava como Beerus atacasse, ele ainda não conseguia tocar o corpo de Goten. Neste momento, não apenas o coração de Beerus estava agitado com ondas turbulentas, mas até mesmo Goku e Vegeta abaixo estavam chocados demais para falar. A velocidade de Beerus agora era tão rápida que eles não conseguiam acompanhar seus movimentos. No entanto, Goten, que nem havia se transformado em Super Saiyajin, conseguia evitar com precisão os ataques de Beerus todas as vezes. É incrível. O que Goten passou em sua linha do tempo? Ele pode realmente fazer sua força crescer até esse ponto. Gohan estava completamente pasmo. Embora o Goten nesta linha do tempo tivesse um talento forte, comparado ao Goten no céu, não havia comparação alguma. Não importa o quanto o Goten desta linha do tempo treinasse, para competir com Beerus, ele precisaria de pelo menos décadas ou mesmo centenas de anos. HMPH. Parece que Goten é o mesmo que o Trunks anterior. Ele é provavelmente o único lutador que sobrou em sua linha do tempo, o que o forçou a se tornar tão poderoso. Vegeta bufou friamente e disse a todos. Ele não conseguia pensar em nenhuma outra razão. O Goten e o Trunks dessa linha do tempo eram simplesmente flores na estufa. Sob a proteção deles, eles não levavam o treinamento a sério, e é por isso que se tornaram tão covardes. Assim como Gohan, por causa dele e do Kakarot, Gohan quase arruinou sua própria força. Um talento tão bom, até um porco, se bem treinado, provavelmente seria muito mais forte do que o Gohan atual. É tão horrível. Não importava se ele superasse Goku. Ele foi ultrapassado por seu filho mais velho há mais de 10 anos. Agora, o filho mais novo de Goku estava ficando tão ultrajante. Mesmo que eles se tornassem Super Saiyan Blue, eles provavelmente não eram oponentes de Goten. Isso tornava o orgulhoso Vegeta completamente inaceitável. Ele, Vegeta, estava destinado a ser pisoteado por Goku e seus filhos por toda a sua vida? Talvez você esteja certo, Vegeta. Somente quando o destino da Terra está sobre os ombros de uma pessoa é que ela pode ter a pressão de treinar e talvez se tornar tão forte. Goku concordou com Vegeta. É tão poderoso. Tanto Piccolo quanto Kuririn ficaram extremamente surpresos. Eles sabiam que o talento de Gohan era forte, mas não esperavam que Goten de outra linha do tempo tivesse tanto poder. Isso era definitivamente algo que eles nunca imaginaram. Neste momento, Freeza do outro lado ficou um pouco inquieto. Droga! Por que aquele pirralho é tão poderoso? Mais forte que Goku agora. Como uma coisa dessas pôde acontecer? É só um macaco selvagem, mas nem Beerus consegue derrotá-lo? A aparência de Freeza era extremamente feia. O mero Goku não era algo que ele poderia derrotar facilmente, e agora havia um Saiyajin tão poderoso de novo. Se ele ficasse aqui, talvez houvesse apenas um beco sem saída.
Tendo acabado de ser ressuscitado daquele inferno nojento, ele absolutamente não queria voltar para aquele tipo de lugar. Não, a situação de hoje é realmente muito ruim. Devo sair daqui o mais rápido possível, e depois que eu ficar mais forte, aniquilarei esses caras de uma só vez, Frieza pensou, começando a considerar a retirada. Ele sabia muito bem que nem mesmo sua forma dourada valia a pena ser mencionada na frente de Beerus e daquele Saiyajin. Após a batalha com Goku, seu estado físico teve um grande problema de resistência. Ele não tinha controlado totalmente essa forma dourada, então ela consumia muita energia física. Depois de pensar sobre isso, Frieza não hesitou. Seu corpo voou na direção oposta. Embora Goku e os outros tenham notado Frieza escapando, eles estavam mais preocupados com a batalha entre Beerus e Goten. Quanto a Frieza, eles o deixaram correr primeiro, sabendo que ele se entregaria à porta deles mais cedo ou mais tarde. No céu, Beerus lançou dezenas de milhares de ataques. Enquanto atacava, ele constantemente melhorava sua força. Mas não importava o quanto ele aumentasse sua força, ele ainda não conseguia tocar em Goten. Dezenas de milhares de ataques nem sequer tocaram a bainha das roupas de Goten. Isso deixou o rosto de Beerus cada vez mais feio, e seu humor ficou mais irritável. Garoto, mostre sua força rapidamente e lute duro. Se você continuar evitando assim, é impossível dizer quem é o vencedor dessa batalha, disse Beerus, ficando mais chateado. Goten estava fazendo esquivas passivas o tempo todo, e sua velocidade era tão rápida que Beerus não conseguia acertá-lo. Tal batalha era muito torturante para ele. Ele queria uma luta vigorosa com muitas colisões e confrontos. Se Goten continuasse a desviar, mesmo que Beerus aumentasse sua força ao extremo, seria impossível acertá-lo. Ao mesmo tempo, Beerus ficou muito surpreso com o porquê da velocidade de um mero mortal poder atingir esse nível. Ei, parece que Goten não estava mentindo. Ele realmente tem mais poder que Lord Beerus, sussurrou Whis do lado. Ok, já que você quer ver minha força, então eu vou usá-la um pouco. Mas não fique tão surpreso. Goten sorriu. Ele estava ocioso agora, então ele queria ver as expressões de surpresa de todos. Também era uma boa maneira de passar o tempo. Pare de falar bobagens comigo. Além de ser mais rápido, que outras habilidades você tem? Beerus não acreditava que Goten tivesse outras especialidades além de velocidade. Não acredita? Então olhe. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Goten. No segundo seguinte, um Ki divino brilhante de repente explodiu ao redor de seu corpo. Suas pupilas ficaram cinza prateadas, e seu cabelo ficou branco prateado. Mais importante, a aura de Goten se tornou diretamente a aura de Deus neste momento. Isso fez com que um choque sem precedentes aparecesse nos rostos de Whis e Beerus. Essa energia divina? Impossível, absolutamente impossível. Whis, o estado atual desse garoto, não é? Beerus imediatamente olhou para Whis em choque, querendo ter certeza de uma coisa. Sim, Lord Beerus. Você não está errado de forma alguma. Este é realmente o Ultra Instinto perfeito. Whis assentiu e respondeu, sabendo que Beerus queria perguntar. Ele também ficou chocado. O mortal poderia realmente compreender o Ultra Instinto e até mesmo dominá-lo em um grau perfeito. Isso por si só foi o suficiente para chocá-los. Capítulo 137. Quanto a Goku e os outros abaixo, eles estavam em choque. Kakarot, o que está acontecendo agora com aquele garoto Goten? Por que há uma luz prateada brilhando ao redor do corpo dele? Isso também é uma transformação Super Saiyajin? Por que não vimos isso antes? Vegeta piscou seus grandes olhos e perguntou em um tom de choque. Eles sabiam sobre muitas transformações Saiyajin agora, incluindo a poderosa forma Super Saiyajin Deus. No entanto, eles nunca tinham visto uma transformação com chamas prateadas ao redor do corpo. Neste momento, o cabelo de Goten tinha se tornado branco prateado. Era definitivamente uma transformação que eles nunca tinham visto antes. Eu também não sei, Vegeta. No entanto, é certo que a transformação atual de Goten não é mais fraca do que a do nosso Super Saiyan God. Do seu corpo, sinto uma poderosa aura divina. Goku balançou a cabeça e explicou. A aura divina no corpo de Goten era muito forte. Definitivamente não era comparável ao Super Saiyan God e Super Saiyan Blue deles. Era incrível que Goten de outra linha do tempo pudesse ter uma transformação tão poderosa. Do jeito que Goten está agora, é chamado de Ultra Instinct. Piccolo falou de repente, enquanto Goku e Vegeta estavam extremamente surpresos e curiosos. Com boa audição, ele conseguia captar conversas que outros não conseguiam. Ninguém mais conseguia ouvir Whis e Beerus, mas Piccolo conseguia. A audição dos Namekuseijins era muito mais forte do que a dos humanos e Saiyajins. Ele tinha acabado de ouvir Whis e Beerus discutindo que a transformação que Goten estava realizando era chamada de Ultra Instinct. Essa foi a primeira vez que ele ouviu esse nome. Ultra Instinct? O que é isso? Nunca ouvi Whis mencionar isso antes. Goku e Vegeta ainda estavam confusos após ouvir o nome. Eles nunca tinham ouvido Whis e Beerus mencionarem isso. Mas a julgar pelas expressões de surpresa dos dois, parecia que essa não era uma transformação Saiyajin, mas uma transformação de um deus. Goten, esse garoto, é realmente incrível. Goku falou. Ele pensou que depois que ele e Vegeta dominaram o poder do Super Saiyan Blue, eles já eram fortes demais. Mas agora parecia que comparado a Goten, não havia comparação alguma. Maldito bastardo. Vegeta cerrou os dentes com raiva. Goku e seus filhos o superaram. Embora Gohan não estivesse treinando e não conseguisse lutar, se treinasse bem, ainda poderia superar Vegeta. Quanto a Goten, parecia que nem o deus da destruição conseguiria derrotá-lo facilmente.
Ei, você me conheceu e vis na sua linha do tempo, pirralho? Seu Ultra Instinct não é fácil de dominar. Vixe ensinou? Beerus perguntou imediatamente. Seria impossível dominar o Ultra Instinct sem a orientação de um Angel. Goten era apenas um mortal. Era impossível para mortais conhecerem o Ultra Instinct, muito menos dominá-lo completamente. Entre os 12 deuses da destruição sob o treinamento de Angel, apenas Beerus havia dominado o Ultra Instinct de nível básico. Bem, Vis pode ser considerado meu professor. Goten assentiu. Embora ele tenha dominado o Ultra Instinct perfeito sozinho, Vis o orientou, o que o ajudou até certo ponto. Com certeza. Embora eu esteja muito interessado em você agora, e eu tenha muitas perguntas que quero lhe fazer, não é tarde demais para fazer essas perguntas depois que eu derrotar você. Beerus sorriu, a surpresa em seu rosto desapareceu. Já que Goten era aprendiz de Vis, não era nenhuma surpresa. Ser capaz de compreender o Ultra Instinct significava que sua mente era muito calma, e seu talento e capacidade de compreensão eram fortes. Mas mesmo com o Ultra Instinct perfeito, era impossível derrotar um deus da destruição. Eu disse, você não pode ser meu oponente. Não importa quanto tempo leve para lutar, você vai perder no final, disse Goten confiantemente. Agora com o Ultra Instinct perfeito, ele poderia derrotar Beerus em 0,01 segundos. Matá-lo seria moleza. No entanto, não havia necessidade disso agora. Ele não tinha antipatia por Beerus. Droga! Pirralho arrogante. Se Ultra Instinct é seu trunfo, você logo perceberá o quão estúpida é sua arrogância. Beerus cerrou os dentes e correu em direção a Goten novamente no segundo seguinte. Ele lançou um ataque tempestuoso. Em pouco tempo, inúmeros socos foram lançados. Goten apenas moveu seu corpo levemente, desviando de todos os ataques de Beerus. Beerus, tal velocidade e força não podem me machucar. Apresse-se e use toda a sua força. Goten disse com uma cara entediada. A diferença de força era muito grande, tornando essa luta bem chata. Se ele estivesse enfrentando o outro deus da destruição em vez de Beerus, ele já os teria matado com um soco. Aia! Sentindo-se insultado, Beerus fez um som, aumentando seu ki novamente. A aura roxa em seu corpo queimou como uma chama. Desta vez, ele mostrou 100% de sua força, exibindo sua velocidade ao extremo. Uau, uau! A velocidade de Beerus era extremamente rápida, transformando-se em um raio de luz roxo e atacando Goten de diferentes direções. Mas aos olhos de Goku e Vegeta, eles só conseguiam ver inúmeros raios roxos atacando Goten de todas as direções. Goten apenas ficou parado, evitando facilmente todos os ataques de Beerus. A velocidade e a capacidade de resposta dos dois não estavam no mesmo nível. Em apenas alguns minutos, Beerus havia desferido inúmeros ataques, mas o resultado ainda era o mesmo. Do começo ao fim, o corpo de Goten nunca foi tocado. Isso deixou Beerus extremamente irritado, e sua resistência também caiu muito. Afinal, lutar com toda a sua força consumia muita energia. Percebendo que seus ataques não atingiriam Goten de forma alguma, Beerus parou seu ataque. Continuar assim só consumiria sua energia rapidamente. Quando chegasse a hora, ele perderia sem uma luta adequada. A única maneira de derrotar Goten era provocá-lo, para parar o Ultra Instinct e ter uma batalha real. Ei pirralho, que tipo de batalha é essa se você usa Ultra Instinct para continuar se esquivando assim? Se isso continuar, não podemos dizer o vencedor. Se você está realmente confiante, então não use Ultra Instinct e tenha uma batalha calorosa comigo. Eu definitivamente vou te derrubar em um instante. Beerus cerrou os punhos e começou a provocá-lo. Embora essa abordagem tenha diminuído seu status reverenciado como deus da destruição, ele não tinha escolha. Goten já era muito rápido, mas depois de executar Ultra Instinct, ele era como uma luache escorregadia. Não importa o quão complicado fosse o ataque, Goten poderia facilmente evitá-lo. Ok. De qualquer forma, perdi o interesse nessa batalha. Vamos acabar com isso o mais rápido possível. Mas depois que eu mostrar minha força, é melhor você não ficar tão assustado a ponto de perder seu espírito de luta. Goten sorriu. Essa batalha era tão chata que nem era um aquecimento, então ele decidiu acabar com ela rapidamente. Não parecia certo continuar provocando Beerus assim. Ei, que sujeito arrogante! Se você não usar o Ultra Instinct, se você não usar sua velocidade para desviar, será você quem perderá a luta. Beerus zombou. Ele previu Goten no chão em breve. Goten não refutou. Em vez disso, ele saiu do modo Ultra Instinct diretamente. No segundo seguinte, ele cerrou os punhos de repente. Aia! Um rugido profundo irrompeu de sua garganta. No segundo seguinte, uma chama roxa avassaladora irrompeu de seu corpo. Bum bum! O planeta inteiro tremeu violentamente, e o céu foi completamente envolvido por chamas roxas. Essa aura roxa era claramente a aura de um deus da destruição. A poderosa aura roxa batia continuamente no ar, causando um som farfalhante. Goku e os outros abaixo imediatamente levantaram os braços para bloquear a onda poderosa. Sentindo esse ki, Beerus ficou completamente pasmo. Até Vis, normalmente calmo, tinha um choque profundo no rosto, encarando Goten com olhos ardentes. O ki divino de um deus da destruição era muito familiar para eles. Não, impossível, absolutamente impossível. Você tá brincando comigo? Esse cara é só um mortal. Como o ki divino de um deus da destruição pode irromper do corpo dele? Beerus deu alguns passos para trás, completamente pasmo. Goten não só explodiu o ki divino de um deus da destruição, mas esse ki era muito forte. Parecia um abismo insondável. Olhar para ele fazia alguém sentir medo das profundezas de sua alma.
Essa poderosa aura de Deus da destruição definitivamente não era comparável a Beerus. É realmente surpreendente. Ele é obviamente apenas um Saiyajin. Como ele poderia explodir a aura de um Deus da destruição? Poderia ser que em outra linha do tempo, Goten se tornou um candidato a Deus da destruição? Se for esse o caso, pode ser explicado, disse Whis em espanto. Mas mesmo como um candidato a Deus da destruição, essa aura não era muito forte. Ela superou completamente todos os 12 deuses da destruição do universo. Até Beerus e Kitela não estavam no mesmo nível de Goten no momento. Não era exagero dizer que essa energia havia superado completamente todos os seus anjos. Whis, como isso é possível? Como esse cara pode ter uma aura tão grande de Deus da destruição? Beerus piscou seus olhos de gato e perguntou incrédulo. Eu também não sei, Lord Beerus. Talvez Goten seja um candidato a Deus da destruição na linha do tempo de seu sétimo universo. No entanto, essa poderosa aura divina é realmente incompreensível. Não há dúvidas de que você não pode ser o oponente de Goten. Mesmo se eu estiver na frente dele, provavelmente há uma grande lacuna, Whis respondeu seriamente. Após ouvir isso, o rosto de Piccolo ficou mais verde de medo. Embora eles já achassem Goten forte demais, eles nunca imaginaram que ele poderia se igualar a Beerus. Em suas mentes, Beerus era a existência mais poderosa, impossível de superar. Mas agora, pela conversa de Whis e Beerus, estava claro que Goten não só poderia derrotar o Deus da destruição, mas até mesmo Whis, o mestre do Deus da destruição. Não era páreo para ele. Isso era simplesmente chocante demais. Droga, eu sou o verdadeiro Deus da destruição. Eu ficaria intimidado por esse pirralho? Que piada, eu sou o Deus da destruição há centenas de milhões de anos. E coisas tão absurdas nunca aconteceram antes, disse Beerus, achando difícil aceitar essa realidade. Afinal, ele nunca pensou que tal absurdo aconteceria. Para o majestoso Deus da destruição ficar tão assustado por um ser mortal era impensável. Neste momento, a aparência de Goten mudou novamente. O cabelo branco prateado ficou completamente roxo, e suas pupilas também ficaram roxas. Suas sobrancelhas desapareceram, e seus ossos das sobrancelhas se ergueram alto. Seu corpo inteiro emitia uma energia poderosa que poderia destruir o mundo. Essa energia era muito semelhante à energia de destruição do Deus da destruição. Você está brincando comigo? Isso não é parecido com o Ki divino do Lord Beerus? Vegeta ficou completamente pasmo. A forma de cabelos prateados tornava todos os ataques de Beerus inúteis, e agora Goten estava em uma forma de cabelos roxos. Isso claramente não era uma transformação Saiyajin também, por causa daquela poderosa aura divina, que era muito parecida com o Ki de Beerus. Goten, ele é um deus da destruição de outra linha do tempo? Goku sussurrou para si mesmo. Caso contrário, como poderia haver uma aura tão divina semelhante à de Beerus em seu corpo? Eu não sei o quão forte Goten está agora, mas agora mesmo ouvi Whis e Beerus dizerem que o Goten atual já é mais forte que Whis. Obviamente Beerus não tem chance de vencer essa batalha, Piccolo explicou a Goku e Vegeta. Eles precisavam entender a situação em tempo real. Mas isso deixou Goku e Vegeta completamente perplexos. Eles conheciam o poder de Whis melhor do que ninguém, pois ele era uma existência poderosa que poderia fazer Beerus perder sua habilidade de luta em um instante. Chocado, ainda não acabou. Aproveite Beerus, disse Goten com um leve sorriso. A aura Ki roxa ao redor de seu corpo começou a se transformar em aura Ki prateada aos poucos. Ultra Instinct? Isso é uma combinação de estado de Deus da destruição e Ultra Instinct? OMG! Como isso é feito? Whis foi o mais chocado de todos, vendo as chamas de gás prateado ao redor do corpo de Goten. Ele conhecia melhor o estado de Deus da destruição e o Ultra Instinct. O estado de Deus da destruição era muito violento, enquanto o Ultra Instinct buscava um equilíbrio completo de mentalidade. Essas duas habilidades divinas eram absolutamente impossíveis de fundir completamente. Nem mesmo o grande sacerdote conseguiu. Quanto aos outros deuses da destruição e anjos, isso era ainda mais impossível. Mas Goten, na frente dele, parecia ter fundido perfeitamente o Ultra Instinct perfeito e o estado de Deus da destruição sem nenhum traço de desarmonia. Perfect Ultra Instinct, Perfect Ultra Ego e sua fusão perfeita. Eu chamo isso de perfeição. Beerus, vamos lutar. Em seguida, eu definitivamente não evitarei o confronto, declarou Goten. Capítulo 138. Neste momento, todos ficaram estupefatos. Embora alguns deles não pudessem sentir o que atual de Goten, a sensação avassaladora de opressão era sufocante. Esse sentimento era mais forte do que o de Beerus. Impossível, isso é absolutamente impossível. Mesmo que esse garoto seja um candidato a Deus da destruição de outro tempo e espaço, é impossível que ele seja tão poderoso. Ele realmente combinou o estado de Deus da destruição com o Ultra Instinct perfeito. Beerus balançou a cabeça em descrença. Isso era algo que nunca tinha acontecido em centenas de milhões de anos. Nenhum anjo ou Deus da destruição, incluindo o grande sacerdote, jamais fundiu completamente essas duas habilidades divinas. Mas um mero mortal, um Saiyajin que sempre foi menosprezado pelos deuses, foi capaz de fundir perfeitamente essas duas habilidades divinas. Isso era realmente inacreditável. Mas depois do choque inicial, Beerus lentamente ajustou sua mentalidade.
Então ele disse, você realmente me faz sentir incrível. Você fez coisas que todos os deuses não conseguem fazer. Eu tenho que dizer que seu talento é ridiculamente forte, muito mais forte que seu pai e Vegeta. Mas depois deixe-me ver o quão poderoso você é depois de fundir essas duas habilidades divinas. Depois que Beerus terminou de falar, chamas roxas surgiram ao redor de seu corpo novamente. Desta vez, ele usou toda a força de seu corpo, mas não tinha a confiança que tinha antes. A sensação avassaladora de opressão não enganava em nada. O poder divino desse cara estava muito acima do seu. Com isso, Beerus correu diretamente em direção a Goten, chamas roxas enchendo seu punho. Em um instante, ele estava na frente de Goten e deu um soco forte. Mas tal ataque não teria efeito em Goten, não era uma ameaça de forma alguma. Não havia necessidade de se esquivar. Estrondo. O punho de Beerus atingiu o peito de Goten com força, mas o corpo de Goten era sólido como uma rocha, e isso não o moveu. Obviamente com sua força atual, mesmo que ele ficasse ali e deixasse Beerus lutar, definitivamente não teria efeito algum. Não, impossível. Eu bati com toda a minha força, e esse cara nem se moveu. Beerus murmurou em choque extremo. Ele sacudiu o punho e continuou atacando Goten, mas o final ainda era o mesmo. Não importava como ele atacasse, não tinha efeito. Ok, Beerus. O resultado final é muito claro. Mesmo se você usar toda a sua força, você não será capaz de me causar nenhum dano. Depois que Beerus deu milhares de socos seguidos, Goten finalmente ficou impaciente. Esse tipo de punho parecia ser mordido por um mosquito, e não doeu nada. Depois de dizer isso, Goten agarrou o punho que Beerus tinha acabado de dar e desferiu um soco direto no estômago de Beerus. Estrondo. PFFFF. Beerus cuspiu um bocado de sangue, seu corpo todo se curvando como um camarão. A expressão dolorosa em seu rosto e a aura de Ki roxa ao redor de seu corpo desapareceram instantaneamente. Beerus havia perdido a habilidade de lutar, mesmo que Goten tivesse apenas lhe dado um soco leve. Após derrotar Beerus facilmente, o corpo de Goten brilhou, e ele retornou diretamente ao chão. Todos piscaram, olhando para Goten em descrença. Inesperadamente, em um instante, Beerus perdeu a habilidade de lutar com apenas um soco leve. Mesmo que eles tivessem sentido o poder de Goten antes, isso era inacreditável demais. Eles sabiam que Beerus era a existência mais poderosa em seu universo. Ninguém jamais pensou que ele poderia ser derrotado. Você é mesmo Goten? Goku olhou para Goten incrédulo e perguntou. Ele nunca pensou que Goten teria uma força tão poderosa. Embora Goten pudesse se tornar um Super Saiyajin em uma idade muito jovem, comparado ao talento, o talento de Goten era muito inferior ao de Gohan. Claro, eu sou o verdadeiro Goten. Goten respondeu com um aceno de cabeça. A surpresa de todos estava dentro de suas expectativas. Afinal, na cognição deles, o mais poderoso era Beerus. E ele derrotou Beerus em público, e ele fez isso facilmente. Então, era razoável que eles ficassem tão surpresos. Como diabos você treinou? Como você se tornou tão poderoso? E as transformações que você fez agora não são transformações Saiyajin de forma alguma. Em outras palavras, você deveria ter uma força maior, certo? Vegeta se inclinou, seu espanto espelhando de todos os outros. Afinal, Goten não usou nenhuma transformação de Super Saiyajin nas batalhas de agora, o que sugere que ele pode ter uma forma ainda mais poderosa, que supera completamente o Super Saiyajin Blue. Bem, eu tenho habilidades mais fortes. Quanto a como eu treinei, é uma longa história. Goten não escondeu nada, respondendo diretamente com um aceno de cabeça. Todos conversaram entre si novamente, maravilhados com seu poder incrível. Neste momento, Whis ajudou Beerus a se recuperar de seu ferimento. Beerus então brilhou e apareceu na frente de Goten, sua expressão bastante séria. Ser derrotado facilmente por um mortal era algo muito difícil e humilhante para ele aceitar. No entanto, ele também admitiu que a força de Goten realmente superou a sua. Esta derrota foi convincente. O quê? Beerus, você quer lutar de novo? Vendo a expressão solene de Beerus, Goten perguntou brincando. Ei, eu admito, eu realmente não consigo te derrotar. Mas eu tenho muitas perguntas que eu quero te fazer. Beerus curvou seus lábios e disse. Era um fato que ele não conseguia derrotar Goten, embora fosse uma pílula difícil de engolir. Afinal, ele tinha sido um deus da destruição por tanto tempo e nunca tinha sido derrotado por um mortal. Qual o problema? Pergunte. Goten assentiu. Em outra linha do tempo, Beerus também era seu bom amigo. Naturalmente, ele não tinha uma má impressão de Beerus nesta linha do tempo. Na sua linha do tempo futura, você é um candidato para o nosso deus da destruição do sétimo universo? Beerus perguntou curiosamente. Se esse cara era um candidato para o deus da destruição do sétimo universo, então parecia razoável que ele tivesse dominado as duas habilidades divinas do Ultra Instinto e o estado de deus da destruição. Aprender essas duas habilidades divinas só poderia significar que ele era muito talentoso. Não, embora em outra linha do tempo Whis tivesse tais ideias, eu não tinha interesse na posição de candidato a deus da destruição. Goten balançou a cabeça. Mesmo agora, ele tinha pouco interesse em se tornar um deus da destruição. Especialmente quando ele pensou no que o grande sacerdote fez antes, ele ficou ainda mais enojado. Obviamente, seu filho Merno provocou os incidentes anteriores, mas ele foi quem foi punido no final. Então, o que aconteceu comigo na outra linha do tempo? Beerus perguntou curioso novamente. Desculpe, você da minha linha do tempo se sacrificou para me salvar. Goten continuou a falar.
Sobre isso ele ainda se sentia muito culpado. Ele definitivamente traria Beerus e Shin de volta à vida se tivesse a chance. Mas aquela linha do tempo, ele ainda não podia voltar. Como o grande sacerdote possuía uma força muito além da dele, seria muito perigoso voltar. E Zeno ainda não tinha feito o movimento. Se aquele cara fizesse o movimento, ele provavelmente nem teria chance de escapar. O apagamento de Zeno era uma força de leis, e antes de dominar o poder das leis pelo menos em pé de igualdade com Zeno, enfrentá-lo era equivalente a cortejar a morte. O quê? Do que você está falando? Você disse que eu morri para te salvar na sua linha do tempo? Você tá brincando, isso é absolutamente impossível. Como um deus da destruição, como eu poderia me sacrificar para salvar um mortal? O rosto de Beerus mudou drasticamente, e ele não acreditou no que Goten disse. Em seu coração, ele nunca se sacrificaria para salvar um mortal. Não importa o quão importante o mortal fosse, era impossível desfrutar desse tipo de tratamento. Não estou brincando. Temos um bom relacionamento na minha linha do tempo. Acredite ou não, é verdade, respondeu Goten seriamente. Capítulo 139. Goku e Vegeta ficaram chocados com a conversa. Eles não conseguiam acreditar que Beerus morreria para salvar Goten na linha do tempo paralela. Isso estava muito além da imaginação deles e do conhecimento que tinham de Beerus. O rosto de Beerus ficou sombrio. Embora ele achasse difícil de acreditar, a expressão de Goten mostrou que ele não estava mentindo. Nesse nível de poder, não havia necessidade de Goten inventar tal história. De repente Whis apareceu na frente de Goten e perguntou curiosamente: Senhor Goten, agora mesmo eu senti um poder Angel muito familiar vindo do seu corpo. Se não me engano, deve ser o poder do meu irmão mais velho Endelmerno. Endelmerno existe na sua linha do tempo? Essa questão estava na mente de Whis desde que Goten chegou. Ele e Merno tinham um bom relacionamento desde que eram jovens, e Merno era o único ídolo que Whis tinha além do pai. O poder do anjo no corpo de Goten era muito parecido com o de Merno, se não exatamente o mesmo. Você está certo. Eu tenho o poder Angel de Merno no meu corpo, Goten respondeu sério. Aquele cara passou voluntariamente todo o poder Angel para mim. Quanto a outros detalhes, sinto muito, mas não posso te contar. Goten sabia que revelar muito poderia chamar a atenção do grande sacerdote novamente. Depois do que aconteceu na outra linha do tempo, ele não confiava em Whis o suficiente para compartilhar tais informações com ele. Ele não era forte o suficiente para competir com o grande sacerdote ainda, então era melhor manter um perfil baixo. Ele tinha tarefas mais importantes nesta linha do tempo. Tudo bem, Whis disse, sem pressionar mais. Ele entendeu que Goten não revelaria mais informações. 10 minutos depois, Beerus e Whis deixaram a Terra. Todos se reuniram em volta de Goten. Irmão mais velho, você é realmente incrível. Eu me pergunto se um dia serei tão forte quanto você, disse o Goten mais jovem dessa linha do tempo com admiração, cerrando os punhos. Ele nunca imaginou que seu eu futuro seria tão poderoso, capaz de derrotar facilmente até mesmo o deus da destruição Beerus. Treine bem e um dia você poderá chegar a esse nível, encorajou Goten, não querendo diminuir a confiança de seu eu mais jovem. Ok. O pequeno Goten assentiu entusiasticamente. No entanto, o pequeno Trunks ficou um pouco chateado. Ele não esperava que Goten fosse tão mais forte que ele no futuro. Ele decidiu que teria que treinar duro para não deixar Goten superá-lo. Goten, por favor, nos conte o que aconteceu na sua linha do tempo. O que o tornou tão poderoso? Goku e Vegeta estavam ansiosos para saber. Eles queriam entender as oportunidades que levaram Goten a tal força, pois talento sozinho não poderia explicar isso. Naquela linha do tempo, todos vocês morreram nos Jogos Cell. Para evitar que Cell destruísse a Terra, vocês não escolheram ressuscitar. Então, o único guerreiro sobrevivente em todo o planeta era Kuririn. Então, um ano depois, eu nasci. Goten apresentou brevemente a situação daquela linha do tempo para todos. Todos ficaram estupefatos, mas Kuririn estava emocionado. Ele não conseguia acreditar que era o último guerreiro de pé na Terra e que havia se tornado muito poderoso, superando até mesmo Goku e Vegeta. O quê? Você tá brincando comigo? Vegeta exclamou. Você disse que eu não queria ser ressuscitado porque tinha medo do céu? Isso é impossível. Esse não é meu personagem. Vegeta refutou imediatamente. Ele era o orgulhoso príncipe Saiyajin. Embora Cell fosse poderoso naquela época, se houvesse uma chance de ser ressuscitado e continuar lutando, ele nunca perderia. Como ele poderia recusar a ressurreição? É isso mesmo. Eu também não entendo, Goku concordou, coçando a cabeça. Se fosse eu definitivamente escolheria ressuscitar e continuar lutando contra Cell. É tão estranho. Goten, o que você disse é verdade. Eu realmente superei a força de Goku e Vegeta na sua linha do tempo? Kuririn perguntou, tremendo de excitação. Sim. Naquela linha do tempo, sua força definitivamente superou a deles em Super Saiyan Blue, Goten confirmou seriamente. Ele não mencionou Kuririn se transformando em um androide, permitindo que Kuririn aproveitasse essa fantasia. Afinal, essa linha do tempo era diferente da dele. Goku, você ouviu isso? Em outra linha do tempo, minha força realmente superou a sua. Kuririn disse a Goku animadamente. Ah, isso é muito bom, Kuririn. Parece que se você treinar duro, você vai ficar muito forte. Goku respondeu com um sorriso. Vegeta, parado ali perto, estava bem chateado. Você está brincando comigo? Kuririn, esse cara pode nos superar em Super Saiyajin Azul. Vegeta obviamente não acreditou.
Com tudo terminado, todos retornaram para a Capsule Corp. Enquanto isso, do outro lado, depois que Gotham mandou os outros caras embora pelo portal, eles chegaram em outra linha do tempo. As pessoas que apareceram de repente ficaram atordoadas. Olhando para a cena à sua frente, eles se sentiram muito familiarizados porque esta era a Terra. Qual é a situação? Isso aqui ainda não é a Terra? Onde está Gotham? Kuririn olhou ao redor e perguntou. Não, eu senti algumas assinaturas de que familiares. Esta não é a Terra em que vivemos, Goku respondeu imediatamente. Assim que Goku falou, várias figuras voaram em direção a eles. Essas figuras também eram Goku e Vegeta. No entanto, o Goku na frente deles tinha apenas 12 ou 13 anos, parecendo exatamente com o Goku do início de Dragon Ball, mas seu corpo era mais forte e mais maduro. Atrás de Goku estavam Vegeta, Gohan, Trunks, U e outros. Assim que todos se encontraram, suas expressões ficaram sérias. Ei, Kakaroto, esses caras parecem exatamente conosco. Não são aqueles clones tufles nojentos de novo, certo? Vegeta, de Dragon Ball GT, cruzou as mãos no peito, olhando para os recém-chegados. De fato, havia alguns gênios tecnológicos entre os tufles. Após obter suas células, era inteiramente possível criar lutadores como eles. Mesmo que fosse esse o caso, ele não ficaria surpreso. Eu também não sei, Vegeta. Olha a situação. Mas eu não sinto nenhum ki maligno vindo dos corpos deles. GT Goku disse para GT Vegeta com uma expressão séria. As pessoas na frente deles pareciam exatamente com eles, o que tornava fácil pensar que esses caras poderiam ser obra dos tufles. Afinal, não fazia muito tempo desde o incidente do Baby, e eles ainda tinham um certo medo daquele cara. Qual é a situação? Os do lado oposto também são Goku e Vegeta, mas a situação parece um pouco diferente. Vegeta parece ser muito velho, mas por que Goku é tão jovem? Kuririn olhou para GT Goku e GT Vegeta em descrença. Havia algo errado com a linha do tempo? Goku ainda era uma criança, mas Vegeta era tão velho. Ou algo aconteceu para deixar o corpo de Goku menor? Parece que chegamos à Terra em outra linha do tempo. Embora eu pareça ter ficado menor, sua força é ridiculamente forte, Goku disse animadamente. Ele podia sentir uma força extremamente poderosa vinda de seu eu menor, não mais fraco que o Super Saiyan Blue. A aparência de Vegeta mudou instantaneamente quando ele viu o GT Vegeta. Havia um olhar de raiva em seus olhos. Ele rugiu, droga. Aquele bastardo. Por que ele cortou o cabelo daquele jeito? E o que diabos ele está vestindo? Até o uniforme de combate foi descartado. Não é de se espantar que sua força tenha se tornado tão fraca. Vegeta estava muito infeliz com a aparência de GT Vegeta. Como um príncipe Saiyajin, ele não conseguia acreditar que seu penteado nobre foi reduzido a esse visual de pássaro. Além do mais, ele até descartou o uniforme de combate. O que significa usar um pequeno colete vermelho? Isso era simplesmente embaraçoso. Ei, do que diabos você está falando, seu bastardo? Que tipo de penteado e roupas eu, Vegeta, quer usar não depende de você, um impostor. Depois que GT Vegeta ouviu as palavras de Vegeta, ele retrucou com raiva. Um falsificador ousou apontar o dedo para ele, especialmente criticando seu penteado e suas roupas. Isso era absolutamente inaceitável. HMPH, você realmente me chamou de falsificação. Seu bastardo, você não consegue nem manter seu penteado e uniforme de combate, e certamente não consegue manter seu orgulho e dignidade. Um bastardo desses não merece ser chamado de Vegeta. Vegeta retrucou com raiva. Na opinião dele, mesmo no momento da morte, ele nunca teria um penteado tão ridículo. Mais importante, ele nunca perderia seu uniforme de combate. Esse cara definitivamente não era melhor do que ele. Ele tinha que fazê-lo entender a dignidade e o orgulho de ser filho do Rei Vegeta. Seu impostor, você quer lutar? GT Vegeta gritou, ficando furioso instantaneamente. Ser avaliado tão baixo por uma falsificação o fez sentir como se ele fosse um impostor, o que o irritou muito. Todos que assistiam estavam perplexos com os dois Vegetas discutindo tão ferozmente. Quando dois Vegetas rabugentos se encontram, faíscas desagradáveis estão fadadas a voar. Seu bastardo que não consegue nem manter o próprio penteado. Temo que você não vá conseguir, Vegeta retrucou sem recuar. Aia! Ambos os Vegetas rugiram e simultaneamente se transformaram em Super Saiyajin 2. Vendo isso, nenhum dos Goku interveio, pois estavam curiosos para ver o quão forte o outro lado era. Uau! Os dois pais vão lutar? É tão emocionante. Imagino qual pai vai ganhar. GT Trunks exclamou animadamente. Ah, realmente faz as pessoas ficarem ansiosas por isso. Não sei que nível de força eles alcançaram. GT Goku assentiu, também animado. Ele não sentiu nenhuma aura maligna desses recém-chegados, o que o fez acreditar que essas pessoas poderiam ser de outra linha do tempo. Você está cortejando a morte. Eu vou te matar completamente em um instante. GT Vegeta disse friamente. Ele então se transformou em um raio de luz dourada, correndo em direção a Vegeta. GT Vegeta acreditava que a aparição desse cara aqui tinha algo a ver com os tufles, e ele pretendia recompensá-los por suas ações passadas. Quando GT Vegeta apareceu na frente dele, ele deu um soco forte. A velocidade de GT Vegeta era muito mais rápida que a de Vegeta. Dado que a linha do tempo de GT Vegeta estava mais avançada, seu poder de combate básico era mais forte. Vendo a velocidade de GT Vegeta, Vegeta ficou surpreso, mas rapidamente levantou os braços para bloquear. Estrondo. O punho de GT Vegeta aterrissou nos braços de Vegeta, fazendo voar centenas de pés.
Duas marcas claras de derrapagem apareceram no chão. Uau! Depois de ganhar a vantagem com um soco, GT Vegeta desapareceu e reapareceu atrás de Vegeta, dando outro chute. Vegeta se virou apressadamente, levantando os braços para bloquear novamente. Ele não esperava que esse Vegeta, que não conseguia nem manter seu penteado, fosse tão poderoso. Sob a mesma transformação, Vegeta não conseguiu igualar a força de GT Vegeta. Estrondo! Estrondo! Vegeta foi chutado para longe novamente, dessa vez recuando milhares de pés e esmagando mais de uma dúzia de picos de montanhas antes de parar. Seus braços estavam completamente dormentes, e ele tinha arranhões no rosto e no corpo. Ok, isso é incrível. Parece que a força física base do pai nessa linha do tempo é incrível. Trunks exclamou surpreso. Ele não esperava uma lacuna tão significativa entre eles na mesma forma. Ah, é realmente muito poderoso. Não sei se esse Vegeta tem uma transformação de nível superior, Goku assentiu. Embora GT Vegeta fosse forte, sem uma transformação de nível superior, ele não seria capaz de derrotar Vegeta. Pô! Vegeta cuspiu saliva sangrenta. Então ele cerrou os punhos e com um rugido, chamas de aura azul apareceram ao redor de seu corpo. No segundo seguinte, Vegeta se transformou em Super Saiyan Blue. Ele sabia que não poderia derrotar GT Vegeta na mesma forma devido ao seu poder de combate básico mais forte, mas agora, como Super Saiyan Blue, ele tinha certeza de que poderia derrotá-lo facilmente. O quê? O que está acontecendo? O cabelo dele ficou azul, isso também é uma transformação Saiyajin? E não conseguimos sentir o ki dele de jeito nenhum. GT Goku e GT Trunks exclamaram em descrença. Capítulo 140. No momento em que Vegeta se transformou em Super Saiyajin Blue, todos da linha do tempo do GT mostraram expressões de choque incomparável. Pai, o que diabos está acontecendo com esse Vegeta? Por que o cabelo dele de repente ficou azul e por que seu ki está completamente invisível? Isso também é uma transformação Super Saiyajin? Mas por que nunca vimos isso antes? GT Gohan correu para frente, olhou para GT Goku e perguntou. Todos na linha do tempo do GT ficaram muito surpresos que Vegeta pudesse se transformar nessa forma de cabelo azul. Eles sabiam sobre Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 e Super Saiyan 4, mas não houve nenhuma transformação que deixasse o cabelo azul. Além disso, quanto maior a forma Saiyan, mais forte seria a explosão de Ki. Mas agora, o Vegeta do lado oposto era opressivo sem nenhum Ki, o que era realmente incrível. Parece que aqueles caras do lado oposto são provavelmente androides clonados feitos pelo Dr. Mil. GT Goku franziu a testa e disse em voz baixa. Entre todos os oponentes que ele tinha visto no passado, os únicos cujo que ele não conseguia sentir eram androides. No entanto, eles não parecem androides para mim. Quando Vegeta se tornou Super Saiyajin 2 agora mesmo, pudemos sentir claramente sua aura. Se ele fosse realmente um androide, não deveríamos ter sido capazes de percebê-lo? GT Gohan imediatamente balançou a cabeça e expressou suas dúvidas. Se eles fossem androides, eles não deveriam ter sido capazes de sentir o ki de Vegeta antes. Agora, exceto por Vegeta com cabelo azul, eles podiam sentir o ki de todos os outros, o que também indicava que eles não eram androides. Então o que você acha que está acontecendo, Gohan? GT Goku olhou para GT Gohan e perguntou, sabendo que o ki de Gohan era de fato maior que o dele. Vegeta se tornou um deus nessa forma? Porque também não conseguimos perceber a aura do Supremo Kai, GT Gohan sugeriu. Entre as pessoas que eles conheceram, apenas o ki dos androides e do Supremo Kai não podiam ser sentidos. O Supremo Kai havia explicado que o ki dos deuses não podia ser percebido pelos mortais, não importa o quão fortes eles fossem. Não é impossível. Vamos observar e ver o quão forte essa forma é, GT Goku assentiu, considerando essa possibilidade. Ele queria aproveitar essa oportunidade para avaliar a força de um Saiyajin com cabelo azul. Vendo a expressão de surpresa de Goku GT, Goku da outra linha do tempo também percebeu que todos nesta linha do tempo não estavam familiarizados com a transformação do Super Saiyajin azul. Neste momento, GT Vegeta do outro lado também ficou extremamente surpreso. Ei, por que você está assim agora, impostor? Ele não conseguia mais sentir o ki de Vegeta. Mais importante, eles nunca tinham visto tal transformação. Parecia semelhante ao Super Saiyajin, mas o cabelo tinha ficado azul, e as chamas de aura ao redor do corpo também eram azuis. HMPH. Você nem conhece a forma do Super Saiyajin Deus? Parece que você nesta linha do tempo só tem este nível de força. Embora seu poder de combate básico seja inegavelmente forte, eu vou derrotá-lo em um instante, disse Vegeta, extremamente satisfeito com a perplexidade de GT Vegeta. Embora o oponente fosse ele mesmo de outra linha do tempo, Vegeta gostou de ver suas expressões de surpresa. Esse sentimento de ser notado por todos o fez se sentir muito satisfeito. Pare de se empolgar aqui. Não pense que você pode se tornar meu oponente só mudando a cor do seu cabelo, GT Vegeta gritou com raiva. Ele não se importava com a forma que o impostor oposto a ele havia assumido. Em face da força real, tais truques não significavam nada. GT Vegeta então lançou um soco direto em Vegeta, elevando sua força ao extremo. Ele estava confiante de que esse soco incapacitaria o impostor. Uau! A velocidade de GT Vegeta era incrível, chegando na frente de Vegeta em um instante. Mas enquanto ele dava seu soco, Vegeta levantou sua mão direita sem esforço, pegando o punho de GT Vegeta com facilidade. O quê? GT Vegeta empalideceu de choque. Ele tinha usado toda a sua força e aumentado sua velocidade ao máximo.
Ele nunca imaginou que esse cara pegaria seu soco tão facilmente. HMPH. Esse é o único nível de força que você tem? Com essa pouca força, você ainda quer me derrotar? Está além do seu controle. Super Saiyan Blue Vegeta era extremamente arrogante. Afinal, esse era um momento de destaque para ele. Impossível. Como isso pode ser? Impossível. GT Vegeta ainda estava incrédulo. A diferença entre eles era tão grande há alguns momentos. Como esse cara atingiu tal nível de força apenas mudando a cor do cabelo? Ele facilmente pegou o golpe mais forte de GT Vegeta. Sem dar tempo para GT Vegeta pensar ou reagir, Vegeta o socou fortemente no abdômen. Bum! No momento em que o punho afundou em seu abdômen, o impacto poderoso saiu das costas de GT Vegeta. PFFT. Um bocado de sangue vermelho brilhante jorrou da boca de GT Vegeta. No segundo seguinte, seu corpo voou para trás e se cravou pesadamente em um pico de montanha. Simultaneamente, ele reverteu de sua forma Super Saiyajin. Vegeta. GT Goku franziu a testa instantaneamente. Ele não esperava que Vegeta fosse tão poderoso depois de ficar azul. Com apenas um golpe, GT Vegeta perdeu completamente a capacidade de lutar. Esse tipo de poder era de fato muito mais forte do que ele havia imaginado. Pai. GT Trunks correu rapidamente para o lado de GT Vegeta para ajudá-lo. Eu não esperava que Vegeta fosse tão poderoso. É emocionante. Deixe-me ver sua força, disse GT Goku, um sorriso se curvando em seus lábios. Desde que derrotou Baby, ele não encontrou um oponente forte por 2 meses. Seu desejo de lutar estava começando a despertar. Depois de ver o poder de Vegeta, ele se tornou ainda mais forte. Seu corpo brilhou, e ele apareceu diretamente na frente de Vegeta, com uma pitada de excitação no canto da boca. Era emocionante encontrar um oponente tão poderoso, e ele não esperava que fosse esse Vegeta de outra linha do tempo. Yo Kakaroto, você quer lutar comigo também? Mas eu tenho que te dizer, a força daquele cara agora mesmo era muito fraca. Se sua força também estiver próxima do nível dele, então eu vou te derrotar em um instante. Vegeta disse orgulhosamente. Derrotar GT Vegeta aumentou sua confiança. Na linha do tempo deles, a diferença entre ele e Goku nunca foi muito grande, e parecia que o mesmo provavelmente era o caso nesta linha do tempo. O outro eu só podia assumir a forma de Super Saiyajin 2, o que significava que GT Goku só poderia se tornar Super Saiyajin 3 no máximo. Se isso fosse verdade, então não importa o quão forte fosse o poder de combate básico de GT Goku, seria impossível para ele derrotar Vegeta. Sua força é realmente impressionante, Vegeta, GT Goku comentou. Parece que subestimamos você antes. Mas se você acha que me derrotar será fácil, você está enganado. GT Goku sorriu, imperturbável pela arrogância de Vegeta. Depois de anos de companheirismo, ele havia se acostumado a isso. É mesmo? Vegeta retrucou. Então se transforme rápido. Vamos ver o quão forte você é como um Super Saiyajin 3. GT Goku hesitou por um momento e então respondeu. Não pretendo lutar com você como um Super Saiyajin 3. Devido ao meu corpo menor, manter essa forma drenaria minha força muito rapidamente. Além disso, mesmo como um Super Saiyajin 3, duvido que eu pudesse derrotar você. Então, vou mudar para uma forma de nível mais alto para enfrentá-lo. Vegeta levantou uma sobrancelha. Uma transformação de nível mais alto? Poderia ser mais forte que Super Saiyan 3? Quando Goku começou a gritar, chamas de aura dourada envolveram seu corpo. Em meros segundos, ele se transformou em Super Saiyan 4, sua aura alcançando alturas sem precedentes. Sua força superou até mesmo a de Trunks em sua forma Super Saiyajin 4, graças à diferença fundamental em seu poder de combate base. Vegeta ficou chocado. Super Saiyajin 4? Você tá brincando? Como você consegue isso? A expressão confiante desapareceu do rosto de Vegeta. O poder recém-descoberto de Goku GT superou até mesmo o de Trunks. Goku e Trunks, testemunhando essa transformação, ficaram igualmente surpresos. Trunks, notando a cauda de Goku, percebeu que Goku nessa linha do tempo sabia o segredo para se tornar Super Saiyajin 4. Então vocês dois sabem sobre o Super Saiyajin 4? Goku provocou Vegeta. Vamos lutar, Vegeta. Quero ver o quão forte você é nessa forma. A personalidade de GT Goku pareceu mudar junto com sua transformação. Ele sorriu para Vegeta. Tornar-se um Super Saiyajin 4 é impressionante, mas não vou perder para você, Kakaroto. Vegeta, recuperando-se da surpresa, respondeu da mesma forma. A perspectiva de batalhar contra um Goku tão poderoso o emocionou.